esperando o povo chegar. Hoje a minha tela está diferente, não sei o que aconteceu, que eu não estou conseguindo virar o tablet, então a imagem vai ter que ficar assim mesmo. Tá estranho. Tô dando tempo para a galera chegar aqui, para eu não ficar falando sozinha. Ah, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Não. Depois eu vou ver o que está acontecendo mesmo. É ao vivo, galera, então já viu, né? Não tem como consertar para fazer o negócio dar certo. Então, vai ter que ser assim mesmo. Tá até meio torto, descentralizado. Ai, ai. Tô tentando ver aqui qual é o problema. Esse negócio de quem sabe faz ao vivo, não é muito assim, não. Ah, tá. Peço um pouco de paciência para quem tá aí na tela. Tô tentando ver aqui o que tá acontecendo. Uhum. Tá, vamos lá. Eu vou fazer assim mesmo, porque o negócio hoje parece que tá estranho. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos.
Vamos para mais uma live, que era para ter feito ontem, mas devido a alguns imprevistos, eu tive que adiar para hoje, sábado. Já enviei o convite para os seguidores no Twitter, no Instagram, que também é publicado no Facebook, e conto com a ajuda aí da galera, para quem puder participar e já chegando. Eu estou dando um tempo justamente porque hoje, através do aplicativo que eu faço a live, ele está nessa tela aqui. Ou seja, o tablet está exatamente assim, e não assim. Né? Por isso que eu estou achando até estranho aqui na tela, porque geralmente eu coloco em tela cheia e a imagem fica muito melhor. Mas vamos fazer do jeito que dá. Afinal de contas, é ao vivo. Quem já for chegando aí e participar, querer participar através dos comentários. O tema dessa live de hoje é justamente relacionado ao quê? Ao idioma turco, né? Eu confesso que o meu canal, ele não é voltado para ensino, ele é voltado para compartilhar coisas da Turquia, né? Notícias, viagens que anteriormente eu fiz, trazer atualização aí de como anda a questão da inflação no país, compartilhando compras no mercado e tantas outras curiosidades aí que o povo geralmente tem sobre a Turquia. Mas eu decidi, né, já é uma coisa que eu venho pensando há um bom tempo, inclusive tem até alguns vídeos, isso eu estou falando relacionado ao idioma turco. Tem uns vídeos, né, já publicados, vídeos curtos, e tem um vídeo que eu fiz, acho que há um ano atrás, 2 anos atrás, relacionado a como você estudar o idioma turco ou qualquer outro idioma. Ou seja, nesse vídeo eu compartilhei dicas baseado na minha experiência de como realmente eu estava fazendo, né, para buscar aprender o idioma turco. Mas isso serve tanto para o idioma turco quanto para o inglês, para o espanhol, qualquer outro idioma que você queira aprender. E eu percebi que está tendo uma procura muito grande, inclusive no meu canal, relacionado ao ensino do idioma turco. Como eu não tenho como mudar a configuração do meu canal somente para o ensino, né? Que aí, no caso, eu teria que estar me dedicando, se o meu canal fosse voltado para ensino somente do idioma turco, eu não poderia mais publicar qualquer tipo de conteúdo, a não ser realmente do idioma turco. Mas não é a minha finalidade, né? Eu teria que começar tudo do zero. Então, o que eu decidi fazer? Como o meu canal tem disponível o membros, né, para ser membros, e aí eu fiquei estudando essa possibilidade, para não misturar uma coisa com a outra, e também não ter que mudar toda a configuração aí do canal, eu decidi fazer o quê? Abrir uma exceção, né, eu vou continuar publicando os vídeos, conforme eu venho publicando, relacionado a compras no mercado, relacionado a qualquer notícia que sai urgente aqui da Turquia, como o caso do terremoto que aconteceu, né, das enchentes. Então, estou sempre compartilhando algo relacionado à Turquia e também ao Brasil. Eu decidi separar uma coisa da outra. Então, o que eu vou estar fazendo? Por isso que eu decidi fazer essa live, né? Inclusive, na aba da comunidade, eu coloquei um post junto com uma enquete, né? Justamente baseado em cima dessa busca, dessa procura tão grande pelo idioma turco, eu decidi fazer essa enquete para saber se realmente valeria a pena, né? Até porque é um trabalho, né? Não é tão fácil, já não é fácil criar conteúdo para o YouTube. Exige muito esforço,
muita dedicação, exige muito tempo, né? Porque a gente acha que é simplesmente gravar um vídeo, subir no YouTube e deu. Não, existe todo um processo, realmente é muito trabalhoso, desde a criação, desde o estudo do conteúdo que você vai estar compartilhando, como também a questão de edição do conteúdo, né, do vídeo, que a gente não simplesmente grava e já publica do jeito que gravou. Não, existe uma edição por trás, onde eu vou estar cortando o que é desnecessário, né, até para o vídeo não ficar longo, e também existe a questão de depois subir o vídeo para o YouTube, editar ali com todo o processo dentro da, como é que fala? Das configurações de privacidade, dentro das normas, né, da plataforma, tudo isso a gente tem que estudar para acabar não atrapalhando aí a questão do canal. E eu decidi justamente fazer essa enquete para saber mais ou menos aí qual seria ali a porcentagem de pessoas que realmente estariam interessados a aprender esse idioma. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês que estão aqui. Se realmente você tem o interesse de aprender, né? Por quê que eu estou perguntando isso? Porque os conteúdos que eu vou estar criando dentro do ensinamento do idioma turco vai ser privado. Por isso que eu estou fazendo essa live para explicar como é que vai funcionar. Então, vai ser privado, não vai ser compartilhado com o público em geral. Vou continuar fazendo os conteúdos que eu venho fazendo e publicando ao público. Porém, para a questão do ensino do idioma turco, da gente estar aprendendo junto aí a questão do idioma, eu vou estar colocando no privado, que é justamente voltado para quem for membro do canal. O que é esse membro do canal, Cláudia? É um botão que você for ver em qualquer canal do YouTube, existe ali vários recursos que o YouTube dá para os criadores de conteúdo, né? E um deles é o botão Seja Membro. O meu canal, antigamente, quando foi liberado para monetização, eu abri esse botão para membros, mas logo depois veio o problema ali, o processo que teve da desmonetização, e agora voltou ao normal, e se você for observar, eu ainda não abri esse botão Seja Membro. Por quê? Porque o Seja Membro é praticamente uma inscrição que você vai estar fazendo, óbvio, que não vai ser de forma gratuita, né? Por isso que você tem que fazer uma inscrição, e ali ele vai te dar vários recursos, e tanto para você quanto para mim, né? Só que não é um valor, é caro, Cláudia? Não, na verdade, quem estipula o valor, nos requisitos do botão para ser membro, existem valores ali estipulados pela plataforma. Porém, eu posso estar alterando esses valores de acordo com o que eu acho necessário, né? Então, obviamente, que eu não vou te cobrar um valor de um curso que é pago numa escola de idiomas, né? Ou até mesmo com outros professores aí praticamente renomados. Vou estar colocando ali uns valores simbólicos, né, só para estar mesmo ajudando aqui no canal, como apoio da sua parte, e, e para que você, né, que tem realmente interesse, vou frisar bem isso, para quem realmente tem interesse de aprender o idioma turco, porque quem não tem interesse, não vale a pena, por mais que eu coloque ali R$ 5, vamos supor, para você se inscrever para ser membro. Se você não está interessado, se não vai te servir para nada, então provavelmente vai ser um valor aí, por menor que seja, vai ser jogado fora, né? Então, realmente, esse recurso que eu vou estar liberando é para quem realmente tem o interesse em aprender por necessidade, né? Ou seja, você que de repente está pensando em fazer uma viagem para a Turquia, seja turismo, né? Vai passar um tempo aqui no país e precisa aprender ali o básico, pelo menos para poder se comunicar com as pessoas, né? Inclusive, eu já trouxe vídeos a respeito disso, da questão do idioma no país. É um país que a maioria não fala outro idioma, principalmente as pessoas mais idosas, né?
Eles falam só o turco, então, se você está pensando em, de repente, passar uma temporada aqui na Turquia e você vê que tem essa necessidade de se comunicar com as pessoas, até porque não tem como você ir para um país sem comunicação com ninguém, né? Então, você vai precisar realmente aprender ali pelo menos o básico, e lógico que com o passar do tempo, com o convívio com pessoas, é que você vai se aperfeiçoando, né? Isso eu falo por experiência própria. Na época que eu fazia o curso de inglês, em São Paulo, a minha professora do idioma, ela falava assim, olha, o que vocês vão aprender aqui vai ser básico intermediário, mas o aprendizado maior é na prática, ou seja, é quando você, por exemplo, sai fora do país, que você não, a pessoa não vai falar outro idioma a não ser o inglês, né, que no caso era o idioma, era o curso que eu fazia, então você vai aprender na marra. Como também tem pessoas que eu conheço de um tempo atrás que foram morar nos Estados Unidos, não sabia falar nada em inglês, e por causa do convívio ali diário, né, ela acabou aprendendo o idioma na marra. Então, realmente, é em caso de necessidade, é para pessoas que realmente pensam em um dia fazer uma viagem turística para a Turquia, né, e vai precisar se expressar, vai precisar perguntar quanto é que custa determinado produto, o que, que é aquilo, até mesmo cumprimentar as pessoas. Então, realmente, vai ser voltado para esse público. Ou pessoas que, de repente, aí, como eu tenho visto, né, pessoas que estão tendo relacionamento virtual com turcos ou os homens com as turcas, né, por mais que o teu crush fale o português, ou está aprendendo português, mas você tem que ter em mente que a família, né, não vai falar o português. Então, realmente você vai precisar, pelo menos, aprender o básico aí para poder, de repente, quando você vir para a Turquia e ter contato com a família do seu namorado, do seu companheiro, do seu marido, daí você, pelo menos, ali, saber, pelo menos, se comunicar no básico. E o aprofundamento vai ser justamente quando você começar a conviver com essas pessoas. Então, primeiro ponto é para realmente quem está interessado em aprender, ou seja, interessado por necessidade, porque realmente, ai, Cláudia, eu preciso aprender o idioma turco. Por quê? Porque eu tenho meu namorado que é turco, tenho meu marido que é turco, tenho, sabe lá, ou estou pensando em ir para a Turquia, passar um tempo, fazer um intercâmbio, seja por esse motivo de necessidade, então realmente é para você. Agora, para quem tem só curiosidade, eu acho bonito o idioma, me simpatizo, porém, não há necessidade para mim, até porque eu não tenho nenhum relacionamento com o turco e também não pretendo sair do Brasil, né? Então, aí já descarta. Que aí vai ser praticamente assim, você não vai se esforçar, né, em querer realmente aprender, porque não se trata de uma necessidade, sim, uma curiosidade. Por isso que na enquete eu fiz questão de colocar ali. Você quer aprender o idioma? Sim, não e curiosidade, né? Porque existe diferença. E o que que eu vou estar fazendo? Como que eu vou estar compartilhando esse conteúdo do idioma? Espera aí, deixa eu ver aqui. Minha mãe me ligando. Então, voltando aqui. Então, como que eu vou estar fazendo? Vai ser privado, o conteúdo que eu estiver fazendo relacionado ao idioma turco vai ser publicado privado, ou seja, nenhuma pessoa que não for membro, que não for inscrito, né, como membro, vai ter acesso a esse conteúdo, porque ele vai ser privado. Quais são os tipos de postagem que eu vou estar fazendo? Na aba da comunidade, né, eu vou estar sempre publicando ali, eu vou fazer um cronograma para seguir ele à risca, né? Para colocar na aba da comunidade postagens, por exemplo, lições, né? Para ter noção, assim, do idioma em geral, né? Os vídeos e também com direito a lives, no caso, vou estar fazendo aí, quantas lives eu vou fazer,
eu vou estar estudando direitinho todo esse processo, até porque, como eu falei, eu vou estar separando uma coisa da outra, né? Então, eu vou ter que continuar fazendo aqui a live como eu estou fazendo com vocês, e também a live que é justamente voltada para o público de membros, que também essa live vai ser privada, ou seja, vai ser realmente para as pessoas que são membro, né? Quando eu estiver fazendo uma live, eu vou colocar no privado somente para esse grupo. Quem vai ter acesso a essa live? Somente os membros, ok? A mesma coisa o conteúdo e a mesma coisa ali na aba da comunidade. O que nós vamos estar abordando nesse ensinamento do idioma turco? Tem alguns vídeos aqui no meu canal, que inclusive, como eu falei, são vídeos curtos, né? Onde eu fiz do alfabeto, né? Porque tudo começa realmente pelo alfabeto. Números, ou seja, coisas que realmente são necessárias para a sua comunicação aqui na Turquia. Então, eu numerei aqui mais ou menos. Vamos ter que começar do alfabeto, Cláudia? Mas eu já conheço o alfabeto. Tudo bem. Só que tem pessoas que, de repente, não conhecem nenhum alfabeto, né? Então, elas vão ter que realmente aprender. Não tem como você avançar, aprender números sem aprender o alfabeto, até porque quando você precisar falar o número, se você não conhecer o alfabeto, não faz sentido. Então, vai ser abordado o alfabeto, números, adjetivos, sufixos, porque o idioma turco, ele é todo construído de sufixo, é sufixo para tudo quanto é lado, que na verdade é isso que eu digo que dificulta, na minha opinião pessoal, dificulta aí para quem não conhece, é justamente a questão do sufixo. É muito sufixo e são palavras aí extensas, né? Então, eu vou estar trazendo essa questão do sufixo. Tabela da harmonia vocálica, né? Inclusive, eu não sei se eu já publiquei aqui, mas existe uma tabela aí, uma regra geral para vocês seguir, que não tem como fugir dela, que é a questão do, por exemplo, A, E, I. É, o, com aquela treninha em cima, U e U, que é com a treninha. Existem regras, por exemplo, se eu quiser transformar palavras no plural, eu vou ter que seguir, só existe duas maneiras, lar e ler, no plural. Só que, para eu saber aonde vai o lar, que é o sufixo, ou ler, eu vou ter que conhecer essa tabelinha aqui, que é justamente o A, o E, o E e o I. Quando for para A, E, I, eu vou usar o lar. O, U, eu vou usar o lé, né? Então, assim, para você ver que realmente confunde a nossa cabeça, muita informação, mas a gente vai ter que aprender essa tabelinha aqui, porque não tem como fazer nada no idioma sem ela. Tem também a regra do Fıstık Şarap, que na verdade esse Fıstık Şarap aqui é uma regra, o nome parece complicadinho, mas é aquela troca de letras, né? Por exemplo, o idioma turco, ele é suave, não é uma coisa pesada. Então, mas para o som ficar suave, existe algumas regras de troca aí de letra, que, por exemplo, quando termina com, vou grifar aqui, pé, ré, xé, qué, té, sé e fé, no final da frase, eu vou ter que transformar para o som ficar mais suave. Então, eu vou fazer uma troca. Isso também existe uma regra. Conjugação de verbos, né? No presente, passado, futuro. Vocabulários, que nada mais é do que você precisa para a construção de palavras, de frases, né? Ou seja, vocabulário aí envolve tudo. Nome de objetos, meses, anos, dias da semana, pergunta se tem ou não tem,
expressões de tempo, estação do ano e nome de países. E entre outras coisas, isso aqui foi só mais ou menos o que eu coloquei aqui, mas a gente sabe que vai muito mais além disso. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar retornando realmente do alfabeto, né? Para quem está chegando agora no canal e de repente vai querer aprender o idioma, ele vai ter que começar pelo alfabeto. Mesmo que você esteja um pouquinho avançada, por exemplo, tem pessoas que já me fizeram perguntar, ah, mas e o Malã e o Meli? Como é que faz? Ah, mas e aquilo? Ou seja, já está bem avançado. Só que eu vou ter que começar do zero, por quê? Porque vai ter pessoas que não conhecem nenhum alfabeto, muito menos aí as outras regras que já estão mais à frente. Então, primeira coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, ai. Gente, eu tô me achando estranha com essa tela. Porque não dá para aparecer se tem comentário, não dá para ver nada. E, inclusive, a tela tá até estranha, né? Eu não gosto assim. Eu gosto de assim. Então, bom, essa live de hoje vai ser bem rápida, né? Geralmente aí para quem conhece e sabe, as minhas lives aí passa de 1 hora, 1 hora e meia, já teve live até de 2 horas, mas isso aí é porque o assunto já é outro assunto abordado e acaba até sendo interessante, né? Porque enquanto as pessoas estão na sala, eu continuo falando. Então, por isso elas foram longas. Mas, é diferente dessa daqui. Essa daqui foi só uma live que eu abri justamente para explicação de como vai ser essa questão do seja membro para o idioma turco, né? Então, eu vou estar criando vídeo de apresentação, vou estar explicando para que vai servir, quais são os benefícios que você vai ter, que é justamente esse da questão do aprendizado do idioma, né? Vou estar estipulando ali um valorzinho simbólico, só mesmo para estar ajudando aí o canal. E tem ali os emotions que você vai ter para participar de lives, né? Tem todo um recurso ali, benefícios que a pessoa que se torna membro tem no canal. Mas isso eu vou estar explicando melhor no vídeo que eu vou estar fazendo para apresentação. E, e aí, depois eu vou lá configurar esse botão, né, que ele vai aparecer exatamente ali embaixo, do lado do sininho, onde você clica para notificar de todas as notificações do YouTube, vai estar o botãozinho ali, seja membro, que é onde você vai clicar, né, e vai ver ali quais são os requisitos para você ser membro, quais são os benefícios. E aí você decide o que você faz. Outro ponto a ser abordado, que eu coloquei também nessa live, sobre o Ramadã, né? Nós estamos no terceiro dia. O que é o Ramadã, Cláudia? O Ramadã, eu acredito que a maioria das pessoas sabem, né? É o mês de consagração dos muçulmanos, onde eles separam aí exatamente um mês de consagração. O que é essa consagração? É onde eles vão estar fazendo o jejum, e é um jejum completo, né? Onde não consome de um determinado horário até um determinado horário, que é praticamente o dia todo, desde o nascer do sol até o pôr do sol, não é consumido nenhum tipo de alimento e nenhum tipo de bebida, inclusive água, não coloca nada na boca. Daí, depois desse período, o que eles vão fazer? Aí eles vão fazer a refeição, né, que é o iftar, que eles falam, que é praticamente a janta, porque o Ramadã, o horário que finaliza ali é por volta de, assim, todo dia vai, pelo menos no calendário aqui que eu tenho seguido, todo dia vai ali 1 minuto a mais. Então, por exemplo, o primeiro dia foi até às 18h55, se eu não me engano, né? Nós estamos já no terceiro dia. Então, significa que até às 18h56
eles não colocam absolutamente nada na boca. Fica praticamente sem comer e sem beber nada, né? Tem pessoas que trabalham, Cláudia, eles vão ficar em casa? Não. Tem pessoas que trabalham, continuam sua vida normal, né? Porém, nessa consagração. E tem os horários ali exatos para a pessoa estar indo à mesquita, porque, na verdade, não se trata só de um jejum, se trata da consagração que faz parte dela também, deles estarem constantemente lendo o Alcorão, né, que é o livro sagrado deles, assim como a Bíblia para nós cristãos, eles vão estar lendo o Alcorão, né, e vão estar indo à mesquita fazer as suas orações. Ou seja, o Ramadã nada mais é do que você buscar estar mais próximo de Deus, ter mais comunhão com Deus, né, com Allah. E para isso, eles sacrificam a carne para poder se alimentar no espírito. Ou seja, quanto mais a gente enfraquece a nossa carne, mais forte se torna o nosso espírito, porque nós estamos alimentando, né, com a presença de Deus, seja através de oração, seja através da comunhão com os irmãos na mesquita, né? Eu estou aqui falando do Ramadã, não estou falando do cristianismo, que para nós, no caso, é a igreja, e através da leitura do Alcorão, que no nosso caso seria a Bíblia. Então, eu vou até pegar aqui o calendário, que tem um calendário aqui que ele segue à risca os horários. Esse daqui é o calendário que ele trouxe aqui. Então, tem, por exemplo, começou pelo calendário aqui, dia 23 de março, e vai até o dia 20 de abril. Aí tem aqui os dias, né, que no caso é de segunda a segunda, não tem descanso aí durante o tempo de Ramadã. E tem os horários aqui, o Imsak, que seria às 5 horas da manhã, por exemplo. Tem pessoas que não sabem, mas os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia. As orações deles são feitas 5 vezes ao dia. E em toda a parte da Turquia, existe as mesquitas que emitem um chamado, né, um alerta, convocando as pessoas, mesmo que estão na sua casa, ou estão no trabalho, ou estão no shopping. Gente, em qualquer lugar aqui público, por exemplo, shopping, existe mesquita dentro, né, um local ali separado para que as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, tenham acesso, né, que é justamente para quem está fora de casa, mas também aqueles que estão em casa, né, que geralmente são os idosos, eles façam suas orações em casa. E quem puder estar indo à mesquita, vai à mesquita. Então, tem os horários certinho, né, que a mesquita avisa, ó, tá na hora de você se separar ali para oração. E, por incrível que pareça, isso em toda a Turquia, qualquer parte da Turquia, né, e daqui do Oriente Médio, você vai ouvir exatamente as mesquitas emitindo esse alerta, né? E o que é mais interessante, que para a gente, por exemplo, que nunca conheceu a Turquia de perto, e chega aqui, no primeiro dia, o primeiro susto que você leva é justamente por quê? Porque é na madrugada mesmo que toca esse alerta. Não tem aquela coisa assim, eu vou respeitar o descanso das crianças ou dos idosos, né? Vou deixar dormir mais um pouquinho. Não. Deu aquele horário que é justamente por volta de 3 horas, não, mas de 4 horas em diante, já toca ali a mesquita avisando para oração, convocando para oração. Então, existe um horário e durante o Ramadã tem começa aqui às 5h01, depois vai diminuindo, como eu falei, de minuto em minuto, e o último é às 4h08 da manhã. Gunesh, né, que é justamente quando o sol aí começa a nascer, às 6h27, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5. O Olê, que é 12h46, né, geralmente aí sempre é meio-dia
de meio-dia e meio para até meio-dia e 46. Eles emitem esse alerta. Tem o Weekend, que é às 4h12, e o Akshan, que é às 18h56. Esse daqui, 18h56, como eu falei, foi o primeiro dia do Ramadã, quando eles avisam, ó, acabou o horário do jejum, 18h56. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, o horário de término do jejum, às 18h57. E hoje foi 18h58. Amanhã vai ser 18h59, depois 19 horas e assim vai. De minuto em minuto, eles vão aumentando até o último dia, que vai ser o fim do jejum às 7h26. Ou seja, das 5h42 da manhã até às 7h26 é o jejum. Hoje, por exemplo, foi das 6h24, não, das 4h57 até as 18h58. Então, para você ver que realmente é o dia inteiro que eles fazem essa consagração. E, por último, tem a última oração ali e depois vem o descanso. Tá. Todo ano é o mesmo horário, Cláudia? É a mesma data, o mesmo mês? Não. Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei aqui na Turquia, em 2019, eu sabia, já do Brasil, que eles estavam no período do Ramadã, porém eu não sabia do feriado que vem logo após o Ramadã, que é a comemoração aí que eles fazem de 4 dias, praticamente 4 a 3 dias, né? Que geralmente eles viajam, né? Vão para Antália, com amigos e parentes, se reúnem para fazer a comemoração após o Ramadã. É uma celebração e visitar as pessoas mais carentes, né? Existe toda essa questão. Então, não é todo ano a mesma data. Eles, como eu falei, em 2019, que eu cheguei aqui na Turquia, cheguei no dia 2 de junho, né? O Ramadã tinha acontecido no mês de maio, e eu cheguei exatamente no dia da festa de comemoração pós-Ramadã. O ano seguinte, 2020, foi outra data, se eu não me engano, foi em abril. 2021, eu não lembro. E esse ano agora está sendo exatamente do dia 23 de março até 20 de abril. Porque eles seguem o calendário islâmico, né? É tudo baseado aí com a questão do calendário islâmico. Então, geralmente vai ser aí mês de março, mês de abril, mês de maio e junho. Todo ano muda. Mas praticamente o horário é o mesmo e o tempo aí de consagração também é o mesmo. Então, eles fazem 5 orações ao dia, né? E eles buscam exatamente essa consagração, onde eles não se alimentam, eles não bebem água, né? Ficam um dia inteiro. Inclusive, tem ali, eu acho que você já viu em alguma série, ou filme, ou até alguma reportagem da Turquia, que eles ficam o tempo todo com tipo uma pulseira, né? Fazendo isso daqui. Eles estão, é como se fosse um terço, né, dos católicos, fazendo a oração ali, sempre em contato com o mundo espiritual, com Deus. Então, é o tempo que eles se consagram, que eles se dedicam a se separar das coisas do mundo, por exemplo, no Ramadã, tem certos tipos de coisas que você não pode ver, né, na televisão, por exemplo, música, também, porque se trata de uma consagração a Deus, né? Então você tem que buscar o que é relacionado a Deus. Não pode beber, não pode fumar, ou seja, nada, né? E que mais? Hoje não tem ninguém para fazer pergunta, pelo jeito eu vou ficar aqui falando sozinha. Outra curiosidade também, por exemplo, a diferença aí para nós cristãos, né? Na Bíblia
fala sobre o jejum, né, dos cristãos. Só que na Bíblia tem vários tipos ali de jejum que foi deixado como exemplo, né? Tem o jejum de Esté, que é da rainha Esté, que ela fez de 3 dias por causa de uma situação ali, né, que ela achava impossível para ela, então ela decidiu se consagrar através do jejum de 3 dias, sem nada, sem comida, sem bebida, né, se separando ali realmente para buscar a face de Deus, buscar a direção de Deus e também a intervenção dele, né, porque era um caso de vida ou morte, e ela fez esse jejum e convocou também todo o povo para estar jejuando junto com ela. Só que o jejum, diferente, por exemplo, o jejum dos muçulmanos, né? Eu falo que existe uma diferença para nós cristãos, porque assim, ó, é uma convocação geral para os muçulmanos. Independente se eles estão aqui na Turquia, se eles estão no Oriente Médio, se eles estão no Brasil, em qualquer lugar da face do mundo que tiver um muçulmano, ele já sabe que naquele período ali do Ramadã eles vão ter que se consagrar, vão ter que se separar para buscar a face de Alá, né? Então, é uma convocação universal. Não tem como, tipo, eu sou muçulmana, eu não quero participar. Lógico que, né, não é obrigado. Então, tanto é que existe aí umas restrições para quem pode participar e quem não pode participar do Ramadã. Por exemplo, crianças não podem. Idosos também, se ele tiver algum problema de saúde, que vai, no caso, agravar, ele também não pode. Então, existe aí umas exceções, né? Não quer dizer que é obrigado. Não. Quem não puder participar por algum motivo, realmente, e também a pessoa que acha que, pelo menos, não consegue, por exemplo, tem pessoas que têm vícios, né? Que não consegue ficar, de repente, sem o seu vício e acaba ali preferindo não fazer, porque aí se trata de uma questão de quebra de jejum, né? E isso vale tanto para os muçulmanos quanto para nós cristãos. Existe o jejum de Daniel, existe o jejum de Moisés, por exemplo, o jejum de Jesus, né, que ele fez de 40 dias, onde ele não comeu, não bebeu, nada, né? Depois ele foi levado ali ao deserto pelo Espírito. Então, na Bíblia existe vários tipos de jejum. Existe a convocação da igreja quando, de repente, quer que Deus entra com intervenção por uma situação que só ele pode resolver, a igreja, né, cristã, vai estar convocando o povo para estar fazendo aquele jejum comunitário, ou seja, em grupo, né? Mas o jejum mesmo, para nós, é individual. Qual é a diferença também, Cláudia, para o Ramadã? O Ramadã, todo mundo sabe, né? Já fica bem escancarado que nesse período aí que eles vão estar fazendo essa consagração do jejum, todo mundo já sabe que eles estão fazendo o jejum. Lógico que assim, não, por exemplo, me deparo com uma pessoa e vou falar assim, ela está jejuando. Eu não sei, né? Mas, geralmente, a gente sabe ali que todo muçulmano vai estar jejuando. Já no cristianismo, nós decidimos em secreto, né? Tanto é que assim que a palavra de Deus nos ensina, que nós, quando nós decidimos no nosso coração em jejuar e nos consagrar a Deus, que a gente não torne isso em público. Ou seja, que ninguém saiba, ninguém, eu falo ninguém, é ninguém, que ninguém saiba que você está jejuando. Tanto é que o próprio Senhor ensina que quando você propõe no seu coração de fazer o jejum, você tem que, como se levasse sua vida de forma normal, né? Independente se você trabalha fora ou não, você tem que levar de forma normal. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que passar uma água no rosto, lavar o teu rosto, né? Geralmente escovar o dente e sair para tocar a tua vida no trabalho e ninguém precisa saber. Esse lavar o rosto, passar água no rosto, é justamente para mudar o teu semblante, porque quando a gente jejua, realmente o nosso semblante fica diferente, né? Fica abatido. É como se você tivesse passado a noite sem dormir. Então, para que você não apareça, né, para os homens que você está jejuando. E nem você pode confessar com a tua boca. Ou seja, é uma coisa que é só você e Deus,
até porque você vai estar colocando ali diante dele quais são os teus propósitos do jejum, por que que você está se consagrando, e o tempo que você vai estar se consagrando, né? E quais são os tipos de consagração, de sacrifício que você vai estar fazendo. Por exemplo, você pode, de repente, ao invés de jejuar durante o dia inteiro, você pode, principalmente para quem nunca teve o hábito, e é um sacrifício realmente da carne, porque a carne grita, né, por comida, por água principalmente, coisa que nosso organismo não consegue ficar sem. E é onde a pessoa vai simplesmente ver ali, eu vou começar aos pouquinhos, vou começar a consagrar, sacrificar o meu café. Ou seja, é aquilo que realmente é sacrifício para você, que o teu organismo não consegue ficar sem. Então, se você vê que você é dependente do café, da cafeína, que um dia que eu fico sem tomar, ou umas horas que eu fico sem tomar café, já me dá dor de cabeça. Então, é porque realmente isso aí está sendo, vai ser um sacrifício para você, né? Vai ser uma coisa que é praticamente aos teus olhos impossível de você abandonar. E aí é onde você vai consagrar e vai começar aos pouquinhos. Depois, sim, consagra o almoço, né? Até você conseguir aí um dia, 2 dias, 3 dias. Eu, há um tempo atrás, eu fiz o jejum tanto de Daniel, né, que era só legumes e água, quando ele foi levado ali para a Babilônia, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, com o banquete que o rei dava, né? Ele colocou no coração dele que ele queria só mesmo a porção dele, que seria legumes e água. Então, eu já fiz esse jejum e fiz também o jejum de Esté, né? E a diferença que, assim, na nossa consagração do jejum, o que que a gente faz? O que que a palavra nos ensina a fazer? Separar realmente, você está se consagrando para Deus, é um sacrifício da carne para alimentar o teu espírito, então você vai exatamente se separar de tudo que alimenta a carne. Inclusive, não só em questão de alimento, como também em questão do que você vê, do que você ouve, do que você pensa e do que você fala. Então, por exemplo, estou me consagrando no jejum, né, para alimentar o meu espírito. Convém eu assistir, por exemplo, aí no Brasil, essas novelas que passam naquela rede lá, onde só tem pornografia, onde só tem coisa pesada, onde só tem coisa que não edifica, que não vai me trazer nada de bom? Não. Então, eu não vou ver. A mesma coisa um filme, né? Agora, música também, música circular. Então, o que que eu vou fazer? Ouvir louvor, assistir pregações, fazer as minhas orações, né? Porque quanto mais você busca ali a presença de Deus através da oração, mais fortalecido você vai sendo. Então, praticamente você vai se dedicar a tudo que seja relacionado a Deus, né? É o sacrifício da carne. Minha carne está gritando para eu assistir filme. Minha carne está gritando para eu ouvir música do mundo. Minha carne está gritando para eu assistir novela. Minha carne isso, minha carne aquilo. Então, peraí, eu vou sacrificar. O tempo que eu vou estar gastando assistindo um filme que não está edificando a minha vida e não está me ajudando a me levar mais próximo de Deus, eu vou simplesmente tirar e vou separar aquela hora para assistir uma pregação no YouTube, seja lá onde for, né? Ou até mesmo estar lendo a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E, gente, realmente é uma coisa assim que você vê uma diferença muito grande. Para quem já fez o jejum, sabe do que eu estou falando. Você sente a diferença de tudo na tua vida. Até mesmo questão de organismo muda, a tua fisionomia muda, tudo muda, né? Mas o principal tem que mudar aqui dentro, né? Tem que mudar o nosso coração, porque às vezes não adianta nada a gente sacrificar a carne, né? Se consagrar a Deus e carregar lixos dentro de nós, né? Dentro do nosso coração tá cheio de coisa ruim, cheio de pensamento ruim, sentimento ruim, sabe? Então, o jejum principal que agrada a Deus é justamente esse, é você se consagrar a Ele
permitindo que ele faça a mudança que ele precisa fazer dentro de você, né? Porque, como diz aí, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas o mundo só será transformado quando começar a mudança em nós, né? E essa mudança não é exterior, não é de fora para dentro, porque aí ela vai ser artificial. A mudança que tem que acontecer na nossa vida tem que partir de dentro para fora, ou seja, de dentro é lá no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso pensamento, né? Então, quando a gente realmente busca essa transformação interior, tudo no exterior ele muda. O seu relacionamento com as pessoas, a sua maneira de ver as pessoas, sabe? Aquela coisa de, ai, de você ter o hábito de apontar o dedo pro erro do fulano, de só ver o pecado do fulano, você passa a olhar para dentro de si, se autoanalisar e você mesmo se julgar, ao invés de julgar o outro, né? Então, essa transformação a gente tem que buscar primeiramente em nós. A partir do momento que cada um de nós fizermos a nossa parte, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer um mundo de paz, se a gente quer um mundo de amor, com verdade, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira, sem engano, tem que começar por nós. A partir do momento que eu decido, não, eu não vou mais participar de fofoca, eu não vou mais participar de maldade contra o meu próximo, eu não vou mais participar de nada que me afasta de Deus, aí sim começou uma mudança interna em você e, consequentemente, através das suas atitudes, através do seu sacrifício, do teu eu, é que você vai conseguir contaminar as outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fofoca, né? Que ela vai chegar para você para falar mal de uma pessoa que você conhece e talvez nem de quem você conhece. Se você dá o gás, né, para essa pessoa fazer a fofoca, ela vai simplesmente olhar como uma pessoa igual a ela. Agora, a partir do momento que uma pessoa chegar para você para fazer fofoca, seja lá de quem quer que seja, e você de repente fala assim, não, fulano, olha, você me desculpa, mas eu não conheço essa pessoa, né? Ela não está aqui para se defender, para saber até que ponto a tua visão é verdade ou não é, né? E mesmo que eu conhecesse a pessoa também, quem sou eu, ser humano, para julgar, né? Porque o fato da pessoa pecar, o pecado dela não ser o mesmo que o meu, mas isso não me faz santo diante de Deus, perante aquela pessoa. O pecado dela é diferente do meu, mas todos nós somos pecadores. Então a gente, ao invés de ajudar a alimentar a fofoca, o julgamento, o pré-julgamento, o que que a gente faz? Não, fala, nossa, me desculpa, mas se tratando disso daqui, eu não quero. E ali você acaba dando um freio na fofoca. Você acaba quebrando a pessoa. Porque ela vai ficar, ela fala assim, nossa, eu não tenho ninguém para ouvir, né? Eu não tenho ninguém para me prestar o ouvido para ouvir eu reclamar de fulano, falar mal de fulano, julgar fulano. E ali, você sem querer, você vai acabar ajudar essa pessoa a se autoanalisar, a olhar para dentro dela e falar assim, não, olha, realmente, fulano tem razão. Por que que eu estou fazendo fofoca dessa pessoa? Por que que eu estou falando dela se ela nem está aqui para se defender? Entendeu? Então, realmente, a mudança só acontece na sociedade, na nossa família, no nosso grupo de amigos, a partir do momento que começa essa mudança dentro de nós. Aí sim a gente consegue mudar o mundo. Cássia, boa tarde, Cláudia, tudo bem? Entrei ontem, mas é hoje. O ser humano é mesmo muito complexo, amiga. Na verdade, Cássia, eu ia fazer a live ontem, como eu te falei, né? Que eu até coloquei na comunidade do canal, mas por um imprevisto, acabou não dando, aí eu adiei para hoje. Mas, guria, tá uma luta aqui, porque assim, ó, o aplicativo que eu faço as lives, ele tá estranho, né? E como é ao vivo, não tem como a gente consertar, então vai ficar assim mesmo. Mas não é dessa forma que fica a tela, né? O tablet, ele tá exatamente assim, ele não tá deitado, ele tá em pé. E eu falei assim, não,
tentei, não deu, então vai assim mesmo. Mas o ser humano é mesmo muito complexo, amiga. Cássia, é exatamente isso que eu estou te falando. Eu tenho acompanhado muita ministração no YouTube, né, de diversos pastores, inclusive eu tenho até compartilhado aí contigo, né, e outras pessoas dos meus contatos, porque realmente ali são coisas que eu estou aprendendo e algumas eu estou reaprendendo com Deus, né? Então, a gente quer, muitas das vezes a gente reclama do mundo, o mundo está um caos, o mundo guerra, o mundo isso, o mundo aquilo, é família isso, família aquilo, só que a gente não para analisar, tipo, a gente quer mudar o mundo, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, nós mesmos nos corrigir, né? Como eu falei, começar a mudança dentro de nós, a gente, consequentemente, começa a mudar as pessoas, não porque a gente quer, né? As boas ações, elas vão dar como um exemplo para aquelas que estão de forma ali errada. E, consequentemente, a pessoa fala assim, nossa, olha, é verdade, né? E começa a olhar para dentro de si mesmo, se autoanalisar, né? Ao invés de julgar o próximo, ela começa a julgar ela mesma, a ver os seus defeitos, né? Porque nós, seres humanos, temos os nossos defeitos e temos as nossas qualidades, né? Mas, principalmente, nós devemos reconhecer mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. A questão das nossas qualidades, quem vai mostrar para as pessoas é Deus, né? É Ele que nos justifica. Então, Ele que vai falar assim, vai fazer as pessoas enxergarem a qualidade em você, né? De repente, a gente era uma pessoa antes e hoje nós somos uma outra pessoa. A pessoa que convive com a gente, ela vai perceber isso. Ela vai falar assim, nossa, fulano tá diferente, né? Fulano antes era assim, por exemplo, gostava de fofoca, gostava de julgar as pessoas, de apontar o dedo, e hoje fulano, assim, foge dessas coisas, né? Então, realmente, as pessoas que estão próximo da gente, que nos conhecem, automaticamente ela vai perceber essa mudança e vai começar a ver as nossas qualidades muito mais do que os nossos defeitos, né? Que, na verdade, o que nós devemos fazer aí é olhar mais para a qualidade do ser humano do que praticamente o defeito. Quem precisa ver o defeito de cada um de nós é Deus, né? Porque Ele é santo. Nós não somos santos. Todos nós aqui perante Deus não somos iguais. Então, eu não tenho o direito de julgar o meu próximo se eu também sou errada, se eu também sou pecadora. O único que tem direito de julgar é Deus. Então, ele vai ver o defeito de cada um, que agrada, o que não agrada, e se a gente permitir, ele vai lá e muda. Caso contrário, vai ficar do jeito que você está, né? E o que mais que eu estava falando referente à diferença aí do Ramadã pro jejum cristão. O cristão, por exemplo, eu sou cristã, estou aqui na Turquia e está nesse período aí de consagração dos muçulmanos. Eu posso participar? Posso. Só que a minha consagração, eu vou dirigir de forma da minha fé, né? Ou seja, a minha consagração vai ser voltada diretamente para quem? Para o Senhor Jesus, né? Que é a minha fé. Mas eu posso me consagrar através do jejum, né? Faço as minhas orações normalmente, não vou precisar falar para as pessoas que eu estou jejuando, né? No caso aí que eu estou falando do cristão participar do Ramadã, se ele colocar no coração dele, né, diante de Deus, que essa consagração é para ele, Deus aceita, né? Até porque, como eu falei, não existe uma regra. Ah, não, você tem que jejuar esse dia, tantas horas por dia. Não, para Deus, colocou no teu coração, se você for firme do início ao fim, ele aceita, né? E na Bíblia também explica ali quais são os verdadeiros motivos do jejum, né? O jejum não é para a gente pedir bens materiais como principal. O jejum é para você
pedir coisas espirituais, é para você se aproximar mais de Deus, né? Para você ser mais sensível à voz dele, à presença dele, à manifestação dele, ser mais cheia do Espírito Santo dele, ser guiada mais por ele, né? E fugiu agora. As coisas materiais, com o passar do tempo, Deus ele vai abençoando, né? A gente busca primeiro o espiritual, que é as coisas do reino, e as outras demais coisas ele acrescenta. Tanto é que na própria palavra ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão nos acrescentadas, né? Então, em primeiro lugar, nós temos, até mesmo porque é um dos 10 mandamentos ali, é o principal, por isso que começa por ele, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas, né? E quando a gente passa a priorizar Deus na nossa vida, ele também prioriza as nossas necessidades, né? Então, quando ele fala ali, buscar primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas envolvem coisas materiais, coisas emocionais, né? Ou seja, uma cura ali do teu sentimento, das tuas emoções, né? Uma saúde que você precisa de uma determinada enfermidade, e os bens materiais de acordo com a sua necessidade, porque assim, ó, Deus ele sabe o que cada um do ser humano precisa, né? E também do que o ser humano não precisa. Muitas das vezes a própria palavra fala que a gente pede, 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 não recebe porque nós pedimos mal, né? Ou seja, Deus ele sabe qual é a intenção do nosso coração. De repente eu estou pedindo para Deus assim, né? A gente tenta barganhar com Deus. Fala assim, ai, Senhor, me dá um carro, por exemplo. Não tenho um carro, preciso ir para a igreja, de repente para dar carona para os irmãos, né? Para não para benefício próprio, para ajudar o meu próximo. Aí você vai lá e pede, ai Deus, olha, me dá um carro, e você argumenta, né? Me dá um carro para eu ir para a tua casa, fazer a tua obra, para dar carona para os meus irmãos, para ajudar, né? Tá. Mesmo assim, Deus, ele sabe a intenção do teu coração. Ele sabe se aquele dali foi verdadeiro. Mas Deus vai lá e te dá o carro. Na primeira oportunidade que você tem, você colocou todos os argumentos ali. Por que que você precisava daquele carro, né? Mas já começa a mudar totalmente. Já começa ali o verão, um fim de semana. Aí, ao invés de você pegar o teu carro e ir para a igreja, cultuar a Deus, até mesmo agradecer a Deus pelo carro que Ele te deu, o que que você faz? Desvia da rota, né? Vai, vai pro, hoje tá sol, né? Verão, logo, logo vem o inverno. Vou aproveitar um pouquinho ali o verão e ir para a praia. E vai. Aí vem outro final de semana, hoje tá, vou Lagoa. E por ali vai, entendeu? E às vezes vai até para a igreja, mas não dá carona para o irmão, ou seja, tudo aquilo que você argumentou diante de Deus para que ele te abençoasse com aquilo que você necessitava, acaba sendo o foco desviado, né? E aí a gente pensa que engana Deus, mas não engana porque ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia, mas ele deu só para testar ali, para ver se realmente você ia ser leal, né? Mas também Deus, ele tira, aliás, Deus dá, ele também tira, né? Então, por isso que fala que muitas das vezes nós não recebemos o que nós pedimos, porque nós pedimos mal. Nós pedimos para o nosso próprio deleite, ou seja, para minhas próprias necessidades. Mesmo que eu argumente para Deus que não, olha, eu estou te pedindo isso, mas é para ajudar o meu próximo, né? Mas no fundo, na primeira oportunidade que você recebe aquela bênção, você não quer mais saber de ajudar o teu próximo. É para o teu próprio deleite, né? Para o teu próprio prazer. E, infelizmente, por isso que a gente não recebe. Mas a gente tem que ser grato aí, tanto pelo que ele dá, pelo que ele tira, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E Deus nunca se engana. Como diz a própria palavra, de Deus não se zomba, né? Ele é conhecedor de todas as coisas. Eu estou aqui falando, ele já sabe o que eu ia falar,
ele já está sondando o meu coração, ele está sondando a minha mente, né? Antes mesmo de abrir a boca para falar, Deus, pela sua soberania, pela sua onipresença, ele já sabe o que até mesmo eu vou falar, né? Ele sonda ali os nossos corações, esquadria o nosso pensamento, ele sabe tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele ouve todas as coisas, né? Inclusive, julgar só Deus mesmo, amiga. É, julgamento é só ele, né? O juiz, por enquanto, é ele. A gente sabe que tem o advogado aí que ele constituiu, que é o Senhor Jesus, né? Jesus, ele está fazendo o papel de advogado nosso, e Deus o juiz. Mas, quando chegar o grande dia ali, quem vai ser o juiz vai ser o próprio Senhor Jesus, né? Então, nós não temos o direito nenhum, não foi passado para a gente esse dever de julgar ninguém, só Deus, né? Porque todos nós somos pecadores. Aí na Turquia tem igreja evangélica? Não. Tem igreja católica? Tem, mas assim, não é uma igreja, é mais para visitação, né? Você não vai ver aqui na Turquia, como em outros lugares, igrejas assim, sabe? São poucas, né? E igreja evangélica, não, pelo menos que eu saiba, não tem, né? Não tem nenhuma. Mas existe um grupo de evangelistas aqui, que eu já falei, já compartilhei isso aqui várias vezes, que eles são ali da América do Sul, agora não lembro qual é o país, que eles estão fazendo evangelismo aqui na Turquia, inclusive já ganharam alguns turcos, né, muçulmanos, aí se converteram ao cristianismo, confessaram o Senhor Jesus como Salvador, né. Eles têm um canal aqui no YouTube, que eu descobri por acaso, e realmente é uma bênção. E a gente sabe, assim, que a Turquia, ele é um país de, do berço do cristianismo, né? A gente ouviu muito falar daí das 7 igrejas da Ásia, do Rio Eufrates, né? E tantas outras aí que está fundada aqui na Turquia. E eu creio que Deus ainda vai enviar muitos trabalhadores para essa ceifa, né? Para ceifar. Para ganhar novamente esse povo aí para ele, e vai ser no tempo dele. Antônio Eduardo. Olá, Cláudia, aqui estou. Olá, amigo, tudo bem? Antônio, foi você que chegou recentemente da Turquia, né? Você veio turistar por aqui? Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Hoje eu vou estar, estou fazendo essa live aqui, trouxe aqui já a questão do idioma turco, e também compartilhei um pouquinho sobre o Ramadã, né, que é o período que nós estamos, que vai até o dia 20 de abril, né, que é a consagração aí dos muçulmanos através do jejum, de orações e etc. E agora eu estou falando aqui fazendo uma comparação, né, na verdade, da consagração de nós, cristãos, principalmente os evangélicos, para os muçulmanos aí, trazendo aí essas diferenças, né, e as semelhanças também com relação ao jejum deles, porque nós também cristãos, né, nós jejuamos, e inclusive ali a questão de 5 orações por dia que eles fazem, Daniel orava 3 vezes ao dia, né, de manhã, de tarde e de noite, sempre voltado para a posição de Daniel na oração que ele fazia no quarto fechado, né, porque não era em público, era voltado sempre para a cidade de Jerusalém, para a cidade santa, né. E os muçulmanos também fazem a mesma coisa, porém voltado para Meca, né, que fica ali. Então, eles fazem a oração também, sempre na direção voltado para Meca, que é a mesma direção que nós fazemos voltado para Jerusalém, né? Então, assim, tem muitas semelhanças, particularidades aí entre as duas coisas, né? Muita semelhança mesmo. Tá, respondi, né, Cássia? Sobre a igreja evangélica aqui na Turquia. E você, Antônio, ainda tá por aí?
Como foi tua viagem na Turquia? Correu tudo bem? O pouco do idioma que você aprendeu te ajudou, amigo? Dá um oi aí. Sim, sou eu. Foi uma viagem maravilhosa. Estive na região a que você se referiu. Certamente retornarei em breve. Ah, tá. Você chegou a conhecer aí as 7 igrejas da Ásia? Você passeou aí por essas cidades? Que na verdade é um sonho que eu tenho, mas eu já falei para Jesus, eu falei assim, Senhor, um dia, não sei quando, mas eu ainda vou ter essa oportunidade de conhecer ali as terras por onde não só o Senhor, como os teus profetas andaram, né? Conhecer um pouco mais dessa história, não sei quando, mas um dia eu vou ter essa oportunidade de estar realmente visitando ali, e vendo qual é a sensação de estar pisando num solo aonde tem aí o pedaço do cristianismo, né, registrado na Bíblia. É muito frio onde você foi, Antônio? Se bem que, gente, assim, ó, mudando de assunto, esse ano aqui, o inverno na Turquia é totalmente diferente dos anos anteriores, né? Esse ano, praticamente, nós não tivemos frio, né? Aqui na cidade mesmo onde eu estou, tem previsão agora aí pela meteorologia de neve, mas eu não estou colocando muita fé não, porque também já teve outras e, né, só teve um dia aí um dia, 2 dias de neve, mas nada que se compara aos anos anteriores. Mas eu vejo pelo lado positivo, né? Por isso que eu falo, Deus ele está no controle de todas as coisas e ele faz da forma que ele quer, quando ele quer, onde ele quer, né? E tudo sempre para cooperar para o bem daqueles que amam a ele e também para cooperar para o bem da humanidade. Porque, por exemplo, aconteceu esse terremoto, né? Ali naquelas 10 províncias, ou seja, 10 cidades aqui da Turquia, e a gente sabe que ali naquela região, realmente o inverno ele é mais tenso, né? A nevasca, e teve bastante nevasca ali, pelo que eu acompanhei aqui no jornal, né? Teve bastante nevasca. Mas, assim, ó, imagina só se esse inverno desse ano fosse rigoroso, né? As pessoas que perderam as suas casas, que estão ali em tendas, muitas em container, né? Que estão sendo fornecidas pelo governo, mas também tem boa parte aí que está em tenda. Tenda é o quê? É uma lona, né? É um tipo de material plástico, tem aquecedor, porém não é a mesma coisa se você está dentro da tua casa, né? Tem cobertores, tem tapete, tem colchões, mas não se compara com o fato de você estar dentro de uma casa. Então, imagina só se o inverno fosse rigoroso esse ano, principalmente nessas cidades. Com certeza teria pessoas que estariam morrendo de frio, né? Tanto os que estavam ali aguardando pelo socorro, né, pelo resgate, quanto essas pessoas que estão nessas lonas, né, nessas tendas, nos containers também, que a gente sabe que quando é frio, ele fica frio, e quando é calor, ele fica quente, devido ao material ali que é utilizado para a construção desses containers, que geralmente é metal, né, ferro. E praticamente, imagina só a situação dessas pessoas, né, se viesse esse inverno rigoroso. Então, eu acredito que Deus, ele já sabia, né? Aliás, acredito que ele já sabia, não. Ele sabe, né, de todas as coisas. Ele que sabe do futuro. Então, ele mudou todas as estações aqui da Turquia para beneficiar esse povo que passaria por coisas piores, né? Como aconteceu recentemente, que veio aquela chuvarada toda, que é um dos problemas também que aqui na Turquia eles estão reclamando que justamente eles esperam muita neve, mas por questão de falta de água que o país está enfrentando, né? O rio está cada vez mais com a quantidade de água menor, é mais ou menos ali o caso que acontece em São Paulo, né, com a represa de Guarapiranga, a mesma coisa está acontecendo aqui na Turquia, e cada ano vai piorando. Então, eles contam com o quê? Eles contam exatamente com a neve que depois derrete esse
transforma em água, né? E de repente veio essa chuvarada aí, o que aconteceu? Morreu mais algumas pessoas, né? Porque quando a chuva vem, não avisa, então pegou pessoas aí de surpresa, né? Inclusive eu compartilhei até um vídeo curto aqui no canal, para ver que foi mais uma catástrofe, né, que aconteceu. E então eu acredito, e eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas, né? Esse ano foi diferente, por exemplo, os Estados Unidos, que está sendo castigado pela nevasca, né, pelo que eu tenho acompanhado, Colorado, Califórnia, Texas, está sendo devastado ali com forte tempestade de neve, né? Então, o que aconteceria aqui na Turquia foi para a América. Mas, justamente, eu acredito muito por causa dessa questão do terremoto. Vamos ver aqui. Sim, estive no litoral do Egeu. Ah, do Mar Egeu. Oh, Bíblia pura, hein, Antônio? Não peguei muito frio, foi bem ameno. Pois é o que eu tô falando aqui. Esse ano, a temperatura da Turquia, o clima da Turquia foi totalmente transformado, né? E já está acabando. Logo, logo a gente já vai estar entrando no verão. Hoje mesmo foi um dia quente, né? De sol, aliás, essa semana aí tem feito muito sol, agora que mudou a temperatura, porque justamente parece que está vendo uma frente fria, com possibilidade de neve, né? Já está mudando. Mas hoje foi um dia que o sol estava aparecendo de verão. Então, praticamente logo, logo a gente entra no verão e nem vamos lembrar do inverno que teve. Seu canal Turco Aprendiz é lindo, tem potencial. Pois é, Cássia. Esse canal Turco Aprendiz é justamente o que eu estava explicando aqui com relação ao Turquia e eu, né? O canal Turquia e eu, quando eu criei, foi voltado para quê? Para mostrar aqui o país, a beleza do país, né? Compartilhar de viagens que eu estaria fazendo, mas que eu estou impossibilitada de fazer, né? Por N motivo. E compartilhar sobre cultura, gastronomia, curiosidades, né, da Turquia. E comecei a compartilhar ali alguns vídeos voltados do idioma, mas nada que fosse assim definido como, o canal é só para ensinar o idioma. Não. A finalidade do Turquia e eu é outro, né? O nicho do Turquia e eu é outro. Mas quando eu vi, aí logo em seguida, eu criei esse canal Turco Aprendiz, que é exatamente a configuração dele é para ensino do idioma, né? Não dos idiomas, mas unicamente do idioma turco. Então, eu fiz já a configuração dele voltado só para a educação, ou seja, só para o ensino do idioma turco. Então, ali você não vai ver qualquer outro tipo de conteúdo, mesmo sendo da Turquia, senão o idioma turco. Aí eu foquei exatamente nisso. Mas você viu que já faz um mês que eu não publico, né? Porque assim, gente, é complicado, como eu falei, as pessoas que estão de fora, e a Cássia mesmo pode até confirmar, as pessoas que estão de fora pensam que, ser YouTube é fácil, é tranquilo, é só gravar, depois subir o vídeo e deu. Não. Existe um processo, é um trabalho. É um trabalho para tudo. É trabalho para você editar, é trabalho para você fazer uma capa de vídeo, né? Tem todo um padrão, tem toda uma questão de. Como é que fala? Uma questão de padrão ou seja, tem todo um processo, né? Tem a questão da edição do vídeo, que você tem que cortar pedaços que não são necessários, que não vai fazer nenhuma diferença, né? Porque a gente grava normal, como eu estou falando aqui com vocês. Depois, se de repente eu quisesse reeditar essa live, tinha coisas que eu achava que não fosse necessário falar, eu vou lá e corto, né? E colocar a entrada, a introdução, a finalização e tudo mais. Subir o vídeo, depois ir lá na configuração do próprio YouTube para configurar. Ou seja, é um processo trabalhoso. Para você manter dois canais, é complicado, porque assim, a gente não vive só disso, né? Eu, por enquanto, nem estou vivendo disso. Se alguém me falar assim, você está ganhando alguma coisa fazendo conteúdo para o YouTube, meu canal está monetizado, mas se você me perguntar quanto que eu estou ganhando, até agora eu não ganhei nada,
né, Cássia? Então, assim, é por prazer mesmo, né? Eu faço o que eu gosto. Descobri isso, eu tive a certeza disso há mais ou menos aí uns 3 anos, né? Foi quando eu comecei aqui o canal, porém eu vi, olhando para trás, das viagens que eu fazia, dos vídeos que eu gravava, das viagens que eu fazia, sempre postando, às vezes fazia live no Facebook, quando eu acessava muito o Facebook na época, e no Instagram, eu sempre fazia uma live. Então, aí eu fui olhar para trás e falei assim, não, realmente eu me encontrei naquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar na frente das câmeras. Não para me aparecer, não para me tornar famosa, mas é uma coisa que eu amo, né? E por isso que eu tô aqui. Mas não é fácil. Então, manter os dois canais, para mim é complicado, porque já é trabalhoso um. Imagina o outro, principalmente porque é idioma. Aí já se torna mais difícil, porque você tem que separar um tempo para você ver qual vai ser o tipo de segmento ali que você vai criar dentro do conteúdo, né? Sempre juntando uma coisa com a outra, que não fuja do mesmo assunto, né? Então, é bem trabalhoso. Mas vamos ver aí o que que dá. Mas ali, tá crescendo aos poucos, Cássia. Já tem, acho que 407, 408 inscritos, né? E tá tendo uma boa visualização também. Mas eu voltei essa questão aqui para o Turquia e eu, justamente porque eu vi que tá tendo muita procura, né? Relacionada ao idioma turco. Então, por isso que, no caso, eu vou estar abrindo aí esse parêntese e trazer aqui para os membros, né, para quem realmente tem interesse e tem necessidade, não é nem questão de interesse, é questão de necessidade, porque assim, quando a gente tem interesse, é uma coisa, né? A gente começa hoje por empolgação, amanhã já se cansa e não quer saber mais. Agora, por necessidade, ou seja, que se eu tenho realmente uma necessidade que eu preciso aprender, eu preciso do idioma porque eu vou trabalhar na Turquia. Eu preciso do idioma porque eu vou morar na Turquia. Eu preciso do idioma porque eu vou passar uma temporada na Turquia. Ou então, eu preciso do idioma porque o meu eu tenho um relacionamento com um turco ou com uma turca e eu preciso me comunicar com ele, mesmo ele sabendo português, mas eu preciso me comunicar com a família dele. Então, é necessidade. Aí é onde você vai se dedicar realmente e vai levar a sério, né? Então, existe essa diferença. Por isso que eu estou frisando que realmente para quem quer, para quem necessita. Antônio, respondendo a sua pergunta sobre o idioma turco, claro que tive muitas dificuldades. Será sempre corrigido, mas percebi um bom acolhimento pelos turcos em sentir meu esforço. Não, sim, é até bom, Antônio, porque assim, ó, a questão de corrigir, eu falo, gente, a gente não tem que ter vergonha quando a gente está fazendo uma coisa de errado, né, e a pessoa vir nos corrigir. Isso é louvável, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer, não, realmente, olha, eu estou fazendo isso aqui errado e a pessoa vem e me mostra como fazer certo. A mesma coisa no idioma, né? Se as pessoas, por exemplo, você está falando alguma coisa errada e a pessoa não te corrigir, você vai continuar aprendendo e insistindo achando que está da maneira certa, da maneira correta, e aí, quando você menos esperar, quando chegar lá na frente, você não vai ter como voltar atrás. Então, é preferível ser corrigido antes, aprender de forma correta, aprender o correto, né? E assim você vai aprendendo cada vez mais, né? Porque é errando que a gente aprende. E essa questão de corrigir é bom, porque ali você vai falar assim, nossa, olha, eu não sabia, né? E a pessoa vai lá e te ajuda a aprender da forma correta. Mas mas é bom, eu acredito que isso trouxe bênção para a tua vida, né? A pessoa te corrigir e eu mesmo, eu tiro por mim. Tem coisas que eu falo, né? Por exemplo, eu aprendi, eu não aprendi numa escola, não aprendi numa faculdade, né? Eu aprendi aleatoriamente através de conteúdos do YouTube. Então, uma pessoa me ensina de um jeito, eu vou aprendendo até a pessoa me corrigir, até outra pessoa me corrigir e falar assim, não, Cláudia, isso daqui não está certo, não é dessa forma. Eu vou continuar daquela forma que eu estou aprendendo, né? Então, para isso,
que é muito bom a correção, porque aí a gente aprende, né? A gente aprende o que é certo, não o que é errado, e dá tempo de corrigir. Eu lembro que você mostrou um inverno forte na Turquia. Pois é, então, Cássia, no Turco Aprendiz, né? Eu fiz aquele vídeo, mas assim, não de conteúdo, né? Foi só um vídeo curto, mostrando o inverno, né? Mas fora isso, você pode ver ali que não vai ter, e se eu não me engano, do terremoto, né? Que não deixa de estar relacionado à Turquia. Mas assim, conteúdos mesmo, não, naquele outro canal ali, fora do idioma, não tem. E, inclusive, eu fiz uma postagem na aba da comunidade sobre a formação do plural, né? Que eu estava até falando aqui, que existe a regrinha aí do a, i, que se usa ao lá, né? Então, gente, o idioma turco é regra para tudo quanto é lado, né? Isso é fato. Além do sufixo, é regra em cima de regra. Então, realmente, no começo é difícil. Eu falo isso por experiência própria. Quem aprendeu o idioma turco? Quem está aprendendo o idioma turco? Falar, não, não é difícil, porque se trata de questão de idade, porque é a pessoa mais jovem e pega as coisas mais fáceis. Não, eu acredito assim, ó, que para você aprender um idioma ou para aprender qualquer coisa, não existe limite de idade. Quando você tem força de vontade, você quer aprender, você aprende. É uma questão de necessidade, uma questão de interesse. Se eu quero, eu corro atrás, me esforço e aprendo. Caso contrário, por exemplo, eu estava estudando pelo aplicativo Duolingo, que eu até naquele outro canal eu compartilhei, que é um dos aplicativos que ajuda bastante, né? Pelo menos assim, ele trabalha toda essa questão da audição, da fala, né? Porque vai ter exercício ali para você repetir, a questão da escrita, né? Então ele te ajuda. Não é que você vai aprender o idioma todo pelo Duolingo, mas ele ajuda ali como uma base, né? Para você acrescentar mais conhecimento. E eu compartilhei ali esse Duolingo. Eu recentemente tinha começado, porque assim, ó, no Duolingo, para você aprender o idioma turco, você vai ser preciso primeiro aprender o inglês. Por quê? Não existe no Duolingo de português para o idioma turco. Existe do inglês para o turco. Então, se eu não sei o inglês, eu não vou saber nem fazer uma lição do turco, né? Porque se eu não entendo o que está me pedindo ali em inglês, muito menos em turco. Então, o necessário é no aplicativo do Duolingo, dar uma revisada ali no inglês, né? Aprender o básico, para depois você ir aprender o idioma turco. Aí, o que eu estava fazendo? Eu estava estudando. Quando eu fui buscar o Duolingo para aprender o turco, eu vi a necessidade, já tinha o inglês, mas com o passar do tempo a gente acaba aí dando uma esquecida na memória. Então, eu busquei o Duolingo para refrescar minha memória novamente no idioma inglês. Mas aí eu comecei a falar assim, eu vou aprender também espanhol, né? Porque assim, para nós brasileiros, não é difícil da gente entender o espanhol. A gente consegue entender maior parte do que é falado. Porém, para a gente falar, aí é outra coisa. Aí realmente a gente tem que estudar, porque existe muita diferença entre o que você escuta e o que você fala, né? A escrita é outra coisa. Daí foi onde eu tive essa curiosidade de aprender. E olha, assim, eu já comecei a gostar tanto do espanhol que eu avancei, né? Aí acabei deixando de lado o turco, acabei deixando de lado o inglês, né? E fiquei focada ali só no espanhol. E o que eu quero dizer com isso? Eu aprendi. E o pouco que eu aprendi ali no espanhol, eu não esqueço. Não esqueço por quê? Porque realmente houve uma dedicação, houve uma necessidade. Uma necessidade para quê, Cláudio? Você pensa em ir para a Espanha? Não. Você tem contato com a Espanha? Não. Mas é uma coisa pessoal minha, né? Eu sempre gostei, assim, de estudar, sempre gostei de desafios,
né? Principalmente nessa questão aí de educação, eu sempre gostei de coisa assim que me desafia, né? Eu acho que talvez porque em algum momento da minha vida eu ouvi tanto, você não é capaz, você não consegue, você isso, você aquilo. Aí foi onde eu realmente abracei essa questão aí de buscar meu potencial no desafio, né? Desafiar a mim mesma, que eu sou capaz sim, né? De tanto que eu ouvi, você não é capaz, você não consegue, você não vai, você isso, você aquilo, eu falei assim, não, peraí, eu preciso mostrar para mim mesma, não para as pessoas, né? A gente não deve superar os nossos desafios para mostrar para as pessoas. Não. Para você mostrar para você mesma que você é capaz de chegar aonde você quer chegar e você é capaz de fazer aquilo que você quer fazer. Por mais difícil que seja, mas se você tiver força de vontade e tiver ali dedicação, você consegue. Então, para mim, essa questão do idioma é um desafio que eu gosto, né? Porque quanto mais às vezes eu escuto assim de alguém, você não aprende, você isso, você aquilo, aí mais eu me dedico para mostrar para mim mesma que eu aprendo sim, independente da idade, eu posso ter 50, 60, 70 anos, se eu tiver força de vontade e dedicação, eu aprendo, né? Lógico que existe aí a questão de criança, por exemplo, a criança, ela absorve as coisas muito rápido, né? Ela tem uma facilidade, na verdade, até os especialistas mesmo, eles falam que a criança, para começar a estudar idiomas, né, é sempre bom, ali a partir de uma certa idade, né, onde ela já tem ali um pouco de escrita, de leitura, né, ou seja, já está alfabetizada. Essa criança, ela vai absorver muito mais rápido todas as informações, então ela pega o idioma muito mais rápido, né? Por quê? Porque a memória dela está fresca, né? Está começando ali do zero, com pouca informação na cabeça, já diferente de nós, que já estamos aí com uma bagagem enorme carregando, então, e é muita coisa, né, para pensar, adulto é diferente de criança, nós temos coisas de adultos para resolver, coisas de adulto para nos preocupar, então é diferente. Mas não é impossível. Independente da idade que você tem, eu conheço pessoas que, a gente vê no Brasil mesmo, exemplos de pessoas com idade bem avançada, já praticamente aposentado, que foram e concluíram uma faculdade, não só uma, como várias, né? Eu mesmo, quando entrei na faculdade de administração em Criciúma, eu já estava com uma idade acima dos 30 anos, né? Geralmente, você acaba o ensino médio, né, ali com 18, 19 anos, com 20 anos você já está fazendo uma faculdade, ou às vezes ali já até na metade do tempo. E eu, com certeza, eu era a mais velha da sala de aula, mas até para quebrar aquele protocolo das pessoas falar assim, já está com uma idade, né, não vai aprender, não vai isso, não. Eu sempre me dediquei para ser uma das melhores alunas da faculdade, da minha sala. Não para competir com as pessoas, né, mas para eu mostrar para mim mesma, por questão da idade, né, que para muitos tudo é relacionado à idade, você não pode fazer mais isso porque você já não tem mais idade para isso. Então, eu precisava mostrar para mim mesma que, independente da minha idade, eu seria capaz de tirar boas notas, de fazer uma diferença na sala de aula e de conseguir um diploma, né? Então, cai por terra aí essa questão de sempre a pessoa querer colocar a tua questão de idade como um obstáculo para você conseguir alguma coisa ou aprender um novo idioma, ok? O que mais? Ai, eu falo, gente, olha, eu falei que essa live ia ser rápida e curta. Eu já vi que meu negócio aqui no canal mesmo, nas minhas lives, menos de uma hora não vai. Deixa eu ver aqui. Antônio. Cláudia, quero que você conte comigo, pois necessitarei do aprendizado por questões profissionais, que em outro momento poderei te explicar. Não, sim, amigo, com certeza. Quando a gente tiver a oportunidade aí de você compartilhar essa bênção, pode contar comigo. Mas que bom. Então, realmente é o que eu falei, por necessidade, né? Ou seja, quando a gente tem necessidade, a gente vai se esforçar mais, a gente vai se dedicar mais, né? E com certeza vai aprender mais, né? Então, torça aí para os teus planos darem certo, ok?
Cássia. Pois é, fácil não é. Basta dedicação e força de vontade. Parabéns por seu esforço e conquistas. É, na verdade, nada na vida é fácil, né, Cássia? Se não houver uma dedicação, um esforço, minha filha, a gente não consegue, como fala, não cai do céu, né? O que cai do céu é outra coisa. Mas força mesmo, assim, coragem, determinação, a gente tem que buscar em nós mesmos para a gente poder fazer alguma coisa, senão a gente não sai do lugar, né? Mas é isso, galera. O que mais? Tem mais alguma coisa aí para vocês falarem? Antônio, você está inscrito também no outro canal, né? No Turco Aprendiz, que é justamente o canal que é voltado só para o idioma, né? Eu acredito que aí nesse decorrer do tempo, eu vou me dedicar mais aqui ao canal Turquia e eu, nessa questão aí do idioma turco para os membros, né? Que vai ser privado os conteúdos, as lives. Eu vou estar fazendo uma live para esclarecimento, para tirar dúvidas, né? Aí é onde as pessoas vão participar através do chat e eu vou estar respondendo as perguntas e tirando as dúvidas, colocando postagem ali na aba da comunidade, mas não vai ser público, vai ser unicamente, se tratando do idioma turco, vai ser unicamente para os membros, ou seja, privado, né? E os outros conteúdos de forma pública. Então, daí, no caso, eu vou estar fazendo a configuração, Antônio. Não sei se você pegou a live desde o começo, mas eu vou estar fazendo a configuração, né, toda certinha, e logo, logo aparece aí disponível o botão Seja Membro, né? O que você puder me ajudar aí no apoio, eu ficarei grata, e vamos junto crescer aí, aprendendo, porque assim, ó, enquanto eu passo um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês, eu acabo também aprendendo e aperfeiçoando cada vez mais, né? Porque quando a gente se dedica a ensinar alguém alguma coisa, a gente automaticamente se dedica também a aprender, né? Porque ninguém vai ensinar alguém sem saber de alguma coisa. Então, para você ensinar, você tem que aprender primeiro. E aí é onde me ajuda também a me dar mais um gás para, opa, peraí, né? Preciso aprender mais. E aí onde eu vou buscando mais conhecimento para compartilhar com vocês. Mas, beleza, amigo. Tamo junto. Que mais, gente? Cássia, você também, agora eu quero falar contigo, Cássia. Amiga, o que que você fez que você parou de publicar os teus vídeos? Teu canal tem potencial, Cássia. É a tua área de atuação. Você é nutricionista formada, tem técnica, tem conhecimento, entendeu? Tem potencial, porque o teu canal eu acho maravilhoso. Todos os vídeos ali que eu assisti são vídeos que não têm muito tempo de duração, né? São rápidos, porém, eles passam exatamente, você consegue transmitir em pouco tempo aquilo que nós precisamos aprender relacionado à alimentação, né? Relacionado à saúde. Então, assim, eu acho que o teu tempo de descanso já acabou, amiga. Eu acho melhor você voltar aí, começa a publicar aos pouquinhos, entendeu? Vai com calma, mas não abandona teu canal não, porque foi tão, né, tão sofrido para conseguir chegar onde chegou, ultrapassando já aí os 1.000 inscritos. Com o canal monetizado, perder assim do nada, não vale a pena. Eu, se eu fosse você, eu voltava a investir firme. Se precisar de ajuda aí, a gente ficou de fazer uma live, né? Eu vou combinar contigo de fazer uma live e vou marcar o teu canal. Quem sabe assim tu volta de uma vez. Trazer um pouco de conhecimento dessa área de nutrição aqui para os meus inscritos no canal. Que eu acredito que vai ser bênção. Mas não desiste não, tá? Não perde aí teu canal, a monetização. Tu sabe que 1 mês, 2 meses, né? Mesmo assim, 1 mês no máximo para descansar. 2 meses, o YouTube já não começa, quando você volta a publicar, o YouTube já não começa a compartilhar tanto os teus conteúdos, porque é como se ele tivesse entendido assim, ela deu um tempo.
Eu não sei se você responde um questionário que o YouTube manda, que ele, em uma das perguntas, ele fala assim, daqui a não sei quanto tempo, qual a probabilidade de você parar de fazer conteúdo para o YouTube? Eu estou sempre respondendo nenhuma, não existe essa probabilidade de eu parar de criar conteúdo. Por quê? Porque é o que eu gosto, né? Mas a gente tem esse tempo, lógico, de descanso, de dar um tempinho para recarregar as baterias, mas voltar com força. Eu acho que teu tempo aí já deu de descanso. Cláudia, você comentou sobre o Duolingo, mas tem utilizado bastante o Drops. Na verdade, Antônio, tanto o Drops, ele é bom porque, assim, ó, é um aplicativo que você vê ali que é mais ou menos um aplicativo infantil, né? Infantil entre aspas. Mas, assim, ó, você aprende ali, o Drops, ele é bom porque ele é muito repetitivo, né? Em cada lição ali que você faz de 5 minutos, se eu não me engano, é o tempo das lições, você faz, ele está sempre repetindo a mesma palavra por várias vezes, né? E isso é bom porque já foi comprovado cientificamente, não sou eu, a Cláudia, que estou falando, mas pessoas científicas, que se aprende muito mais pela repetição. Ou seja, quanto mais você repete, por exemplo, a criança, né, ela aprende. E nós adultos também a mesma coisa. Quanto mais a gente escuta a mesma coisa sempre, a gente acaba memorizando mais rápido. Então, o bom do Drops é justamente isso. E ele vai por cada é, sequência, né? Tipo, utensílios de casa, que é o que eu falei, que se trata da questão do vocabulário, né? De acrescentar objetos, porque quando a gente quiser formar uma frase, a gente vai precisar desse vocabulário, né? Se eu quiser perguntar onde está determinada coisa, eu vou ter que conhecer o nome do utensílio para poder fazer a pergunta. Então, o Drops, ele é bom por isso, porque ele vai por etapa, né? E não é uma coisa que exige muito tempo, né? São 5 minutos por dia. Depois você ganha ali um extra de 1 minuto, mas não passa disso. E sempre repetição, 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 então você acaba memorizando. O Drops, eu também, no começo, quando eu estava aprendendo o idioma turco, foi um dos aplicativos que eu baixei que me ajudou bastante, né? Principalmente na questão aí dos objetos, para conhecer. Então, assim, o Drops não deixa de lado, tá? Concilia o Drops e o Duolingo. O Duolingo, você já percebeu que já é mais frases inteiras, né? Ele trata ali desde o Günaydın, Merhaba, Nasılsın, como frases inteiras, né? E o Duolingo, ele trabalha muito, o Drops, ele já não tem a, a questão da fala, né? Ele não pede para você repetir, você só vai ali escrever, né, o nome do objeto, identificar, mas mesmo para falar, não tem no Drops. Já o Duolingo, ele trabalha a audição, ele trabalha a fala, a pronúncia e também a escrita, né? Onde você tem que escrever, onde você tem que repetir, e se não repete de acordo com o pronunciamento real, ele te reprova, né? E a questão da audição, que é justamente você ouvir e ali você repetir. Então, o Duolingo ele já é um pouquinho mais avançado, né? Então, concilia esses dois, porque te ajuda bastante. E tem outros aplicativos também que podem estar te ajudando. Tem muitos aplicativos ali no Google Play, né? Que é só você colocar, acho que, idioma turco. Ele vai te dar várias opções, né? Eu acredito que os mesmos aplicativos que aparecem aqui para mim vai aparecer aí para ti, né? E vai baixando ali aos pouquinhos, assim, às vezes vai ser a mesma coisa que você já está aprendendo no Duolingo ou no Drops, mas nunca é demais, né? Vai reforçando aí cada vez mais a questão da memorização. Então, eu acho que vai te ajudar também bastante. O Duolingo é uma bênção. Porque, assim, o Duolingo, gente, você pode aprender tudo quanto é idioma, né? E o bom é que ele é gratuito. Lógico que
ele pago tem muito mais recurso, mas o recurso que ele já tem no gratuito, para mim, né? A não ser que você queira se aprofundar muito mais, aí você paga, usa a versão paga, que tem sempre alguma coisa a mais. Mas o gratuito mesmo eu já vi que dá para aprender bastante coisa. Eu utilizo o gratuito, né? Cássia, o canal Turco Aprendiz é excelente para quem quer começar do zero. Sim, ali realmente, né? Começou do beabá, começou do alfabeto e foi números, foi vocabulário, né? Que é exatamente o que eu vou fazer aqui no canal Turquia Eu, no privado, né? Vou começar do zero, do alfabeto, números e por aí vai. Amiga, estagnei mesmo, mas vou te dizer, derrota não é hora de cristão. Sim, estou sem reflexão e pedindo forças a Deus. Cássia, é, depois a gente conversa no WhatsApp, né? Porque tem coisa que não dá para eu falar aqui e também para você compartilhar, porque se trata de coisas aí que às vezes as pessoas não precisam ficar sabendo, né? Mas com relação a desanimar, eu também já tive esse período, principalmente quando eu perdi a desmonetização do canal, aí eu fiquei meio assim, né? Mas como eu falei, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E eu acredito que você também gosta de fazer, até porque se trata da tua área, né? E criar conteúdos para ajudar outras pessoas também a cuidar da saúde. Então, se a gente gosta de fazer, lógico, às vezes vem o cansaço, vem, às vezes vem o desânimo, vem, principalmente assim, ó, nós criamos o conteúdo, nós não somos valorizados, né? Às vezes a gente entra nessa questão assim, tipo, eu principalmente, eu acredito que o tempo que eu fiquei ali off foi mais para me desprender, né? Eu estava muito fixada na questão de acompanhar os números de visualização, acompanhar os números de tudo, né? E estava virando já uma doideira, né? Uma dependência. É como se fosse uma droga. E isso estava me atrapalhando, porque a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era já ir para o estúdio do YouTube para acompanhar ali todo o processo, os números. Quando eu perdi a desmonetização do canal, aí para mim já não fez muito sentido. Só que aí esse período de tempo, que foi 4 meses que eu fiquei com o meu canal desmonetizado, foi um alívio para mim. Porque quando eu voltei agora com a monetização, eu já não estou tão dependente disso. Eu já consigo separar, fazer outras coisas, priorizar outras coisas e deixo os números de lado. Lógico que eu dou uma olhada? Dou, né? Porque a gente tem que acompanhar o desempenho para não cair na mesmice e também não acabar aí prejudicando o canal. Mas não é mais como a mesma, como há tempos atrás que eu fazia, né? Que eu ficava ali, nossa, sabe, um dia sempre ali acompanhando, acompanhando, acompanhando. Então era assim, ó, era um vício, né? Era uma droga. Isso estava me fazendo mal. Hoje não. Hoje praticamente eu entro, eu acesso, né? Mas eu estou priorizando outras coisas, inclusive se tratando aí de questão de internet, por exemplo. Instagram, eu tenho Instagram que é para divulgação do canal, dos conteúdos, mas não é uma coisa assim que tipo assim, ai, eu me empenho para fazer o Instagram crescer, sabe, para atingir 1.000, não sei quantos seguidores, tanto é que tem um pouquinho de seguidores ali. E eu entro mais no Instagram ultimamente para pegar mensagens da Bíblia, né? Mensagens que pessoas ali compartilham, aí eu bato o print e compartilho no WhatsApp. O Twitter, a mesma coisa também, né? Eu estava constantemente, principalmente ali a época de eleição, eu estava, sabe, consumindo. Não, hoje o Twitter, para mim, eu publico, né? Compartilho alguma coisa ali, retuito alguma coisa de política, mas também compartilho essas questões aí que eu estou falando dos prints que eu bato do Instagram, da palavra de Deus, e estou mais voltada mesmo para as coisas de Deus, né? No Twitter agora tem uma sala ali onde o pessoal faz culto, onde é o tempo todo, do início até o fim, falando.
das coisas relacionadas a Deus, né? Das 6 da manhã até o meio-dia, se eu não me engano. Depois tem um outro horário que eles começam o clamor pelo Brasil, né? Então, intercedendo aí pelo Brasil. E eu entro justamente nesse período aí da manhã, né? E é uma benção, porque você vê ali Deus te falar de diversas formas, sabe? Às vezes coisas que só você e Deus sabe, é uma oração que você de repente acabou de fazer, Deus vai lá e usa uma pessoa para te dar uma resposta, entendeu? Então é bem interessante. Mas eu já não estou tão ativa assim. Facebook eu já nem sei mais o que que é. Se está sendo publicado no Facebook, mas é através do Instagram, porque os dois ali estão conjuntos, né? Mas eu não entro mais no Facebook. É, o WhatsApp é só também compartilhar essas coisas aí, como eu tenho compartilhado contigo, Cássia. E, então, assim, ó, eu tenho pedido para Deus, né? Como eu estou buscando mais estar próximo dele, mais, assim, a presença dele, meu foco mais está voltado para ele. Então, eu estou pedindo para que Deus realmente venha me libertar de rede social, porque isso acaba, querendo ou não, acaba roubando o nosso tempo com ele. O tempo que eu estaria conversando com ele através de oração, é o tempo que eu, às vezes, estou ali batendo papo de bobeira, ou estou falando coisas que talvez nem agradam a ele, né? Então, e graças a Deus eu tenho visto resposta de oração, porque realmente, aos pouquinhos, eu estou abandonando aí as redes sociais, estou ficando menos ativa, né? E separando mais tempo para buscar a presença dele, que para mim é o principal de tudo. Que mais? Cássia, pede força a Deus, minha filha, porque assim, ó, eu se eu fosse você, eu fazia o seguinte, se se eu fosse você, eu fazia uma oração, sabe? Não só pedir força para Deus, mas pedir a direção. Ai, Deus, o senhor quer que eu continue com esse trabalho no YouTube? Então, abençoa, sabe? Não fica mais naquela de troca de inscrito, sabe? De assistir conteúdo do fulano para ele assistir o teu, porque isso daí é escravidão, né? E no YouTube não funciona assim. O teu canal, se tiver que crescer, que ele cresça de forma orgânica, né? Do que ficar aí sendo escravo de pessoas, aí assiste o meu conteúdo, eu assisto o teu. Se inscreve no meu canal que eu me inscrevo no teu. Eu mesmo, por exemplo, não tenho mais isso no meu canal. As pessoas estão se inscrevendo pelos conteúdos que elas estão vendo, né? Mas não está tendo troca de inscrição, não está tendo aquela questão, eu vou assistir lá o teu conteúdo, você assiste o meu. Não. Eu acho que cada um se identifica com o nicho, cada um se identifica com o conteúdo e se inscreve no canal de forma espontânea, porque quer, porque gosta, né? E por isso, se a pessoa se identifica com aquele tipo de conteúdo, ela vai estar constantemente, vai ser a primeira pessoa a assistir o teu vídeo quando for publicado, né? Então, existe essa diferença. Mas se eu fosse você, eu pedia, além de forças para Deus, eu pedia, Senhor, se é da tua vontade, abençoa o meu canal, se é da tua vontade, coloca paz no meu coração e me ajuda a voltar, entendeu? Eu tenho certeza que tu vai ter resposta aí. Comecei a postar shorts, muito obrigada, marcando sim, me dará forças. É isso, começa assim, não está tendo ainda muita força para fazer conteúdo, apesar que ter conteúdo é curto, né? Os teus vídeos são curtos. Mas se você não está tendo ainda força suficiente, faz ali, assim, ó, não pode parar de postar, entendeu? Que seja na aba da comunidade, que seja um vídeo curto, entendeu? Até porque, assim, ó, muitas pessoas vão se inscrever no teu canal pelos vídeos curtos, isso aí é fato, né? Porque os vídeos curtos, o short, ele tem um alcance muito maior do que o conteúdo, né? Eu mesmo tenho recebido pessoas inscritas no meu canal através dos vídeos curtos que eu publico. Então, vai trazer muito mais retorno para você através do short. Então, explora por enquanto os shorts, mas não fica sem publicar, senão depois você complica aí teu canal. Graças a Deus, se parar é complicado para voltar. É bem assim. Aí depois o desânimo, minha filha toma conta e tanto esforço, né,
que você fez para conseguir chegar onde você chegou com o teu canal, com monetização, com ou seja membro, ou seja, com toda aquela estrutura, e você jogar assim de mão beijada, não vale a pena, entendeu? E outra, a gente só sabe se aquele projeto que nós iniciamos vai dar certo ou vai dar errado, se ele vai progredir ou se ele vai estacionar, se nós tentarmos, né? A gente não tem como saber se algo vai dar certo sem colocar em prática um projeto. Então, assim, continua. Se você vê que não está dando retorno, que realmente não está crescendo da forma que deveria crescer, se vai estar ali naqueles gato pingado, aí, amiga, às vezes não vale a pena a gente também ficar perdendo tempo e perdendo o nosso esforço e se esforçando numa coisa que, né, tipo, tá remando contra a maré. Então, aí realmente não vale a pena. E eu, por exemplo, antes eu fazia o quê? O meu canal crescia porque eu divulgava muito no Twitter, né, principalmente quando a pessoa se inscreve, quando me seguia, eu sempre mandava ali um vídeo para ela e ela ia lá e se inscrevia. E quando não, eu publicava também através do Twitter mesmo, né? Algum conteúdo. Continuo fazendo? Continuo, mas não mais com tanta frequência como eu fazia, né? Então, eu estou deixando mais as pessoas virem mesmo, se inscreverem no canal, assistir os conteúdos pela divulgação do YouTube, né? Quando elas de repente vê ali na tela delas a capa do vídeo, né? Se elas se interessam, elas vão lá, clicam, e se gostou, aí geralmente vai entrar no canal, vai dar uma vistoria ali para ver se encaixa com o que ela está buscando, e ela acaba se inscrevendo, né? Mas caso contrário, eu não estou mais buscando outros meios para conseguir inscritos e nem visualizações, eu estou deixando o YouTube fazer isso mesmo, que é o correto, né? Culto na Sacada, boa tarde por aqui, assistindo a live. Bem-vindo, amigo, sempre presente aqui. Esse meu amigo Culto na Sacada 2020 é uma vez. É o matuto, né? Culto na Sacada. Tá um ok aí. Gente, quem puder dar uma visitada lá no canal dele, é benção, né? É voltado para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. A nutricionista Cássia Santana também, o canal dela é voltado para a área de nutrição, né? Ela tem vídeos ali dando dicas sobre saúde, né? Ou seja, voltada para a nutrição. Então, se você está precisando de ajuda aí em questão da tua saúde nutricional, entra ali no canal dela e dá uma verificada, porque com certeza você vai gostar, né? Fazendo propaganda aqui de graça, galera. Sim. Ah, então, Natuto. Seja bem-vindo, amiga. Ele está sempre presente aqui. Eu publico um vídeo, ele sempre passa ali, deixa um comentário, passando para prestigiar o canal. Passando para prestigiar o canal. Mas fico feliz, amigo, de te ver aqui na live. Muito obrigada aí pelo apoio, pela força e participação também. E. Ai, ai, que mais, galera? Gente, eu gosto de falar. Já deu para perceber, né? A minha live hoje era para ser menos de uma hora. Eu ia tratar o assunto bem. E no começo eu confesso que eu estava até falando sozinha, né? Não tinha telespectador, mas a gente, né, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo. Mas o importante é que depois as pessoas vão encontrar o vídeo, né, da live e vão assistir. Não esqueça sempre de vocês darem o apoio aí, deixando o like, né? Na verdade, o like, ele não é só tão importante quanto a visualização, óbvio, né? Não tem como você dar o like sem você visualizar o conteúdo, sem você assistir, mas o like, ele é muito importante porque ajuda a plataforma a divulgar cada vez mais, né? Quanto mais as pessoas que gostarem do conteúdo, não estou dizendo aqui para você que, Deus deixa o seu like, mesmo se você não gostou do conteúdo para ajudar o canal. Não, aí seria hipocrisia da minha parte, né? Eu nunca vou deixar o like uma coisa que eu não gostei. Eu posso até não deixar o dislike,
para não prejudicar o canal da pessoa. Mas deixar o like, se eu não gostei, isso aí eu não vou fazer. Então, não estou dizendo isso. Mas o like, ele ajuda bastante, porque quanto mais as pessoas assistem o conteúdo e deixa registrado o like, significa para o YouTube que aquele conteúdo é bom, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai divulgar mais. E assim, consequentemente, vai tendo mais visualização e mais inscritos. Então, você aí que assiste o conteúdo, que de repente caiu aqui de paraquedas, né? Depois do gravado, né? Eu estou numa live, mas vai ficar depois aí no gravado. Se você assistir qualquer conteúdo aqui meu, de repente você gostar, não esqueça de dar o seu joinha, que aí ajuda aqui no apoio ao canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita também, se inscreve. Se você tem interesse, como eu falei, de aprender o idioma turco, eu vou estar abrindo essa exceção aí para os membros do canal, né? Que é uma novidade que eu estou trazendo aqui no conteúdo, que é uma coisa que eu estou pensando já há um bom tempo, né? Porque tem muitas pessoas que estão chegando no meu canal por causa do idioma turco, e meu canal não é voltado para isso, né? Meu canal é para compartilhar curiosidades, coisas relacionadas à Turquia e também relacionadas ao Brasil. Tem de tudo um pouco aqui, mas se tratando do idioma turco, vai ser privado, ou seja, vai ser realmente para aquelas pessoas que têm interesse, que realmente querem aprender, né? Caso contrário, continue assistindo os conteúdos normais aí que eu publico. Gilberto Lázaro, boa tarde a todos, parabéns pelo canal. Quando posso, assisto o gravado. Muito obrigada, amigo Gilberto. Seja bem-vindo, amigo. Obrigada aí pelo apoio. Que bom que você está participando. E é isso aí, né? Às vezes a pessoa, assim, é porque assim, gente, eu entendo que na live para mim, vai ser complicado, assim, tipo, ai, de repente, ter 100 pessoas ao vivo participando. Por quê? Porque existe essa questão de fuso horário, né? O fuso horário da Turquia para o Brasil são 6 horas a mais. Então, por exemplo, aqui são 11h35. No Brasil, são 5h35, né? Então, sempre tem essa diferença de fuso horário. Isso, de certa forma, prejudica-se na questão da live, porque, mesmo sendo sábado, por exemplo, ainda tem pessoas nesse horário trabalhando, né, que não vão estar podendo participar. Às vezes, também, por se tratar de fim de semana, né, se reúne com a família, não vai deixar de estar ali com a sua família para ficar assistindo live. Então, essas pessoas provavelmente depois assistem o gravado. Mas eu estou sempre buscando conciliar, né? Quando eu faço a live, é sempre pensando nessa questão do fuso horário do Brasil, né? Para realmente eu não ficar aqui falando sozinha também, porque para mim não faz sentido, né? Já que a live é eu falando, respondendo as perguntas que são feitas, né? Se não tiver ninguém na live, e se for um assunto onde eu preciso da participação do público, não faz sentido, e aí eu fecho a live, né? Então, por isso que é meio complicado. KKKKK, com certeza, irei visitar o irmão Cláudia. É, Cássia, irei visitar a irmã Cláudia, o irmão Cláudia. Então, o Culto na Sacada 2020 é canal, a Cássia Nutricionista é canal, e é isso. Dá uma forcinha aí pros amigos, né? Fazendo propaganda aqui de graça para vocês, tá? Não tô cobrando nada. Que mais? Obrigada, amigo. Parabéns pelo canal. Obrigada. Tô aí me esforçando cada vez mais para dar o melhor, fazer o melhor, né? Mas não é fácil. Mas a gente vai tocando. E como eu falei, para você que vai estar assistindo essa live no gravado depois, aproveita, se inscreve aí no canal, assiste os conteúdos, tem bastante conteúdo aqui no canal. Quando assistir, gostou, dá o seu like, vai ajudar bastante. Participa também nos comentários, né? Eu estou sempre respondendo os comentários. Quem está aqui
sabe que eu não deixo às vezes eu não respondo palavras, mas eu sempre estou deixando ali um emotion, né? E sempre dando ali o ok, que eu visualizei e que eu também respondi. Participa nos comentários. E se você também conhece alguém que tem interesse aí agora na questão do idioma turco, compartilha com essa pessoa. Se ela realmente tem o interesse, se ela realmente quer, né? Que aí ajuda também bastante. E existe também a questão aí por exemplo, o YouTube, ele disponibiliza para a gente vários recursos, né? Para estar ajudando o canal de forma financeira. Não peço Pix, né? Não é da minha índole ficar aqui pedindo Pix. Mas existe esse recurso que qualquer pessoa aí, de livre e espontânea vontade, que quiser de repente apoiar o canal Turquia e eu, como qualquer outro canal, o canal da Cássia também tem, né? Que é o Superchat, o Superstick, né? O Seja Membro, que eu vou estar abrindo o botão. Tem um coraçãozinho aí do lado também, que é o Valeu Mais, né? Se de repente você quiser estar ajudando aí, apoiando o canal com qualquer valor que você sentir no teu coração, fica à vontade. Mas não é obrigado também, tá? Isso eu só tô falando para vocês o recurso que o YouTube oferece pra gente, criador. Como eu falei, até esses dias, de tempo em tempo, o YouTube tá me mandando um questionário para estar respondendo relacionado à plataforma, né? Relacionado ao meu trabalho aqui na plataforma. Daí ele tem a questão ali de se eu estou satisfeita, se eu não estou satisfeita com a divulgação, se eu acho que é justo, se não é justo. E ele me pergunta se eu vivo unicamente, financeiramente, do conteúdo, né? Ou seja, do YouTube. Por enquanto, eu não estou ganhando nada. Vou ser bem sincera com vocês, o canal é monetizado? É. Mas existe ali regras, tanto no YouTube quanto na questão do AdSense, né? Para você atingir um determinado valor ali, para de repente você sacar. Então, eu, mesmo aí já quase 2 meses, 3 meses de monetização, não recebi, se perguntar, ah, Cláudia, você está sobrevivendo do YouTube? Não. Para mim, o YouTube, por enquanto, está sendo diversão, né? Ainda não posso dizer que é um trabalho que eu estou sendo remunerada. Mas, lógico que, como todo YouTube, né? Como eu falei, é um trabalho para editar, para criar conteúdo, né? Para fazer live, é um trabalho. Então, lógico que todo mundo quer receber, né? Pelo trabalho que faz. Mas o que mais o que mais me incentiva aqui o que mais me incentiva aqui é justamente a questão de gostar do que eu faço, né? Então, por isso que as minhas lives não adianta, nunca vai ser menos de 1 hora, porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar, né? A minha questão é comunicação mesmo, né? Então, por isso que minhas lives nunca vão ser menos de 1 hora. Eleni Aguiar, gostaria muito de saber como eu estou muito... Peraí, deixa eu ver aqui... gostaria muito de saber como eu estou muito querendo entender, mas esse idioma me apaixonei por Turquia. Obrigada, querida Eleni. Deixa eu responder aqui o comentário dela. Seja bem-vinda. É, aqui um comentário. O que mais? O que eu estava falando, gente? Que eu amo o que eu faço. Então, na faculdade mesmo, quando eu fazia a faculdade de administração, confesso que assim, falar aqui é diferente de você, de repente, fazer uma apresentação na faculdade em público. Aqui também em público, né? A gente está falando para diversas pessoas e diversos países, de diversas localidades. Mas é diferente. Eu, na faculdade, quando se tratava de apresentação de trabalho, gente do céu,
Olha, aquela semana para mim era o ó do Borogodó. Eu ficava gelada, eu tremia, ficava com frio na barriga, sabe? E assim, uma preocupação, não conseguia dormir, era uma coisa fora de série. Por quê? Porque eu sempre fui tímida na questão de falar assim, em público, público mesmo, né? Na faculdade. Então, quando se tratava de trabalho em grupo, que cada um tinha que fazer a apresentação ali, olha, quando tinha a parte da matéria de psicologia, aí eu já gostava, né? Porque, sei lá, já me deixava mais à vontade, e aí eu falava mesmo, participava mesmo. Mas outras matérias já era mais requentada, já era mais, assim, medrosa, né? E aqui não, aqui é diferente, aqui eu me sinto à vontade de falar, não tenho tanta vergonha assim. Istiorum. Ok, Helene. Fico feliz, querida. Seja bem-vinda aí ao canal e vamos juntos. Mais uma. Istiorum, eu quero. Istemiurum, não quero. Quando eu quero, quando fala assim, ele quer ou ela quer, ó, istior, né? Que o ó, na verdade, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu já falei isso daqui e no outro canal, que no idioma turco não existe a definição de masculino e feminino, né? Se usa quando você quer falar, por exemplo, arkadash, serve tanto para amigo quanto para amiga, né? É, o ó é ele ou ela, né? Então, é essas coisas que dão um tute na nossa cabeça. Porque a gente acha que vai estar falando errado, né? Tipo, mas como assim que a outra pessoa vai saber que eu estou falando, estou me referindo à pessoa feminina e não à pessoa masculina, né? Mas, entende? É, é como eu falei, são regras, né? Então, quando eu quero falar ela quer ou ele quer, ó, istior. Istiorun, eu quero. Istiorsum, você quer. É, Cássia, qual o seu canal? Vou seguir. É... Aí, tá vendo, Cássia? Gilberto, vê se dá uma inguinada aí na nossa amiga nutricionista. Ela tá precisando voltar aí com o trabalho dela, a criar os conteúdos. Já faz um bom tempo aí que ela tá sem publicar, precisa de uma injeção de ânimo. E é isso, galera. Como eu falei, hoje essa live aqui para mim foi diferente, porque o aplicativo, ó, geralmente vocês me vê em tela cheia, né? Eu vou ter que descobrir aí o que eu fiz de errado, ou se foi a atualização do aplicativo aqui do StreamYard. Eu não gosto, né? Porque parece que eu tô olhando para a câmera. Na verdade, a câmera tá aqui, e eu tô olhando para cá, porque a tela tá aqui, né? Se o tablet estivesse deitado, então eu estaria bem de frente para a câmera. Mas não. Então, para vocês verem. E tentei fazer a configuração aí para ver se melhorava, mas não deu. Então, vai ficar assim até eu descobrir o que que aconteceu, né? Mais alguma coisa, galera? Cássia, Gilberto, culto na sacada, Antônio, quem tá online aí? Se tiver mais alguma pergunta, algum comentário aí. Gente, esclarecida a questão do Ramadã, se tem alguma pergunta a fazer aí com relação ao Ramadã, na verdade eu falei das características, né? Mas também falei, fiz questão de frisar aí a diferença do jejum que eles fazem para o jejum que nós cristãos fazemos, né? Mas é como eu falei, na Turquia tem muita semelhança, né? Afinal de contas, foi um país aí que o berço do cristianismo, né? Tem muita coisa aí na Bíblia daqui desse país, então tem muita coisa em comum, né? E uma delas também, essa questão aí do Ramadã, da consagração deles, com a única diferença aí que, né, já o foco é outro,
diferente do nosso. Eu, por exemplo, né, na questão aí do jejum, como eu falei, se é para sacrificar a carne e alimentar o espírito para você ficar mais próximo de Deus, então o que que você vai fazer? Você vai buscar mais as coisas de Deus. Ouvir louvores, ouvir pregação, separar o tempo ali de oração, né? Ler a palavra. Eu, assim, confesso que eu não estou tendo tanta intimidade com a Bíblia, ler a Bíblia, porque eu não tenho a Bíblia física aqui. A minha eu deixei no Brasil, que é até aquela versão NHTL, que eu gosto que é na linguagem de hoje. E, gente, eu confesso assim, ó, a Cláudia, não existe coisa melhor do que ler a Bíblia, o livro, né, físico. Porque, assim, eu não sei, mas tem uma diferença, né, da Bíblia física para a Bíblia aplicativo no celular. Para mim tem uma diferença, por mais que tenha marcador de texto, aquelas coisas todas, mas não é a mesma coisa, né? E até porque, assim, eu tinha um hábito sempre de, antes de começar a ler a palavra, eu tinha um hábito sempre de orar antes, né? Colocava ali as minhas questões tudo diante de Deus e pedia para que Ele falasse comigo através da palavra. E na hora que eu abria a Bíblia, era exatamente ali, pá, como se Deus tivesse descido do céu e falado, toma, minha filha, é isso daqui que eu quero te falar hoje. E no aplicativo é diferente, né? Lógico que tem ali, por exemplo, eu baixei agora, tem um versículo aleatório, né? Eu vou lá, clico e vem o versículo para mim, não sou eu que escolho. Mas está aí também, né? Sei lá. Mas se tratando da Bíblia, eu vou ter que escolher, né? É aplicativo. Não é a mesma coisa de você fazer isso daqui e abrir. Então, eu sinto falta. Mas, o que que eu faço? Não deixo de ler, né? Eu baixei o aplicativo e leio. Mas aí, dentro dessa consagração, o que que eu faço? Eu realmente me separo. Isso é uma coisa assim que não é só de hoje, né? Como eu falei, eu não sou cristã de uns meses para cá, não. Já tem um bom tempo aí de conversão, né? Lógico que tem um momento aí que eu acredito que a maioria dos cristãos passam, né? Que acaba se desviando um pouco do caminho, mas aí Deus lá na frente permite alguma coisa e você volta, né? É como eu disse, não é pelo amor, vem pela dor. E, mas essa minha prática, né, de buscar a presença de Deus, de consagração e de tudo mais, isso daí já é da época lá, um tempo atrás, né? Eu fazia parte da obra do Senhor na casa dele, né? Eu ministrava louvor, nós tínhamos um grupo de louvor que tinha uma escala por semana, né? E também, às vezes, Deus me dava a oportunidade de compartilhar a palavra, ou seja, de pregar a palavra dele dentro da casa dele. Então, o que que eu fazia? Geralmente, quando o nosso grupo apresentava o louvor no domingo, o domingo, para mim, é o domingo do Senhor, né? Ali no Antigo Testamento fala que, tipo, quando Deus criou o mundo, criou em 6 dias, no sétimo ele descansou e por isso ele deixou como lei, né, na lei de Moisés, que o sábado fosse guardado para adorar ele, que no sábado você não poderia fazer nenhum tipo de trabalho a não ser buscar a face dele, ou seja, estar na presença dele. No Novo Testamento, né, o dia do Senhor, para mim, a Cláudia pode ser que eu esteja errada, mas para mim é o domingo, né? Não é mais a lei. E, na verdade, para mim, o dia do Senhor é qualquer dia, né? Basta você... Deus, ele não está limitado a dias. Ai, não, só domingo que eu vou buscar Deus. Não, todos os dias nós devemos buscar. Mas quando a gente era escalado no domingo, o que que eu fazia? Como eu ministrava o louvor, mas junto do louvor eu ministrava eu fazia questão de ministrar alguma coisa da palavra de Deus, então, o domingo, para mim, eu me separava
para ficar mais perto de Deus, né? Para ler a palavra dele, para buscar mais a presença dele, para realmente ser cheia do Espírito Santo dele. E sempre o que eu ministrava era de acordo com aquilo que Deus falava no meu coração, né? E quando chegava no culto, ministrava o louvor, compartilhava aquela palavra que ele falou no meu coração, e para honra e glória do Senhor Jesus, que não somos nós, né? É Ele que faz tudo, é Ele que usa quem quer, a hora que quer, da forma que quer, e Deus ali usava aquilo que Ele falava comigo, Ele usava para eu compartilhar e falava com outras pessoas. Então, esse é o verdadeiro foco da consagração, de você separar um tempo para buscar a face de Deus, né? Para você estar mais perto dele, ouvir, assim, ó, o ser humano é complicado, né? Mas ainda bem que Deus nos entende e respeita. Mas se o ser humano soubesse deixar a vida dele ser guiada por Deus, pela direção de Deus, gente, lógico que não vai dizer que tua vida vai ser um mar de rosas, que você não vai passar por determinados problemas, que você vai viver no paraíso. Não. Aí eu estaria mentindo, né? E até a própria palavra estaria mentindo. Mas Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci, vocês vencerão. Então, nós não estamos fora de passar por aflição, por angústia, por problema nessa terra. Não. Mas a diferença de você passar pelas provações, pelas aflições e angústia dessa terra, é que com ele se torna mais leve, se torna mais suave, né? Deus nunca permite que o ser humano carrega uma cruz além do que ele pode suportar. Deus nunca vai te dar um fardo que ele não saiba que você é capaz de suportar, né? Que vai para te matar. Não. Então a gente passa, mas é diferente. Com ele, ele ajuda a carregar, né? O fardo pesado. Então, se a gente soubesse que a melhor coisa é a gente buscar andar sempre na direção do que Deus nos fala, porque só Deus nunca vai guiar qualquer ser humano para o caminho da morte, para o caminho de perder, né? De perder vida, de perder família, de perder isso, perder aquilo. Não. Deus vai sempre te caminhar para algo melhor. Então, se o ser humano soubesse quão é importante ele, antes de fazer qualquer coisa, antes dele decidir qualquer coisa, projetos, sonhos, qualquer coisa que relaciona ao seu futuro, porque a gente sabe o hoje, né? Por exemplo, eu não sei o que vai me acontecer daqui a 5 minutos para frente, mas o que me aconteceu durante esse dia, eu sei, porque eu vivi. Mas o que vai me acontecer lá no futuro, eu não sei. Só ele sabe. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, é importante a gente sempre buscar direção. É para eu fazer isso? É para eu seguir nesse caminho aqui? Ah, Senhor, olha, eu preciso tomar essa decisão, mas o que que eu faço? Ah, Senhor, eu preciso fazer isso, o que que eu faço? Me dá direção. Se Deus te der a direção, pode acreditar que vai ser para o teu bem, às vezes vai ser até o que você não quer, né? Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te dizer o que fazer. Mas, às vezes, não é aquilo que você quer e da forma que você quer. E aí cabe você decidir, obedecer ou não obedecer, fazer da forma que ele te orientou ou continuar com a tua vontade. E aí, quando chega lá na frente, o que você não sabia aconteceu, mas ele te avisou. Então, experiência própria. Vamos aprender aí a ouvir a direção de Deus. Vamos ver aqui para finalizar, porque eu já falei demais. Já são 2 horas e 25 minutos de live. Eu gosto de falar, poderia ficar aqui a noite inteira falando com vocês, né? Porque eu amo, mas eu tenho que descansar também. Já vai dar meia-noite aqui na Turquia. Eu perdi a parte do Ramadã, mas irei voltar na live, querida. Amei estar aqui com todos. Cássia, eu trouxe curiosidades porque, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que têm curiosidade de saber sobre o Ramadã, como é que funciona,
o que eles comem, o que não comem, né? E depois da entrega do Ramadã, né, que eu falei aí com relação ao calendário aqui, que é por volta de 18 horas e 56 minutos, aí eles fazem a refeição, né? Primeiramente eles tomam água, a mesquita avisa, né, que, que acabou ali aquele período de jejum. Aí eles tomam o primeiro gole de água e fazem a sua refeição, que é o banquete que eles preparam, que são diversas coisas, né? E tem que ter sempre um doce, né? Geralmente tâmaras, ou algum doce, porque praticamente em toda comemoração aqui da Turquia tem que ter sempre um doce ali relacionado, né? Aí faz a sua alimentação, depois dá um tempo aí, e antes de dormir, eles fazem uma outra refeição, que é justamente para quê? Para suportar o jejum, né, do nascer do sol até o pôr do sol. Então, eles acabam aí, após o jejum, eles acabam fazendo duas refeições, né? Uma logo em seguida ao término, e depois de um tempo, faz ali uma refeição para poder suportar. Já é diferente, como eu estava até falando aqui, é diferente da minha consagração no, do cristão, né? Por exemplo, eu faço a refeição, depois que eu entrego o jejum, mas eu não como mais nada, né? Para suportar, como se fosse para suprir o, as próximas horas do jejum. Não. É mais sacrificante? É, mas eu acredito que cada um sabe da sua estrutura física, né? Até onde você suporta. Então, para mim, é assim. Eu faço dessa maneira, é, lógico, se eu tiver com algum problema aí, vamos supor, se eu estou com a resistência baixa, de repente, com uma gripe, né, e que não dá condições, porque eu vou precisar me alimentar melhor para poder recuperar a saúde, eu não vou fazer um sacrifício, porque Deus também não aceita, ele não se agrada de sacrifício de tolo, né, que é o que ele fala. Então, cada um sabe da sua estrutura, cada um sabe até onde suporta. E aí eles fazem essa refeição, vai descansar e depois começa tudo de novo, né? Isso num período aí de 30 dias. Depois vem os 4 dias, 3 dias de feriado, que aqui pelo calendário é dia 17, 18, 19 e dia 20. São os últimos dias do Ramadã, é onde eles se reúnem para comemorar aí todo o sacrifício que foi feito, né? Se reúne com a família, viaja e por aí vai, e faz as refeições. E depois vem outras comemorações, mas para o muçulmano, esse período é sagrado, né? Muito sagrado. Daí depois tu assiste, Cássia. Eu trouxe essas curiosidades aí para as pessoas saberem, né? Tem muitos brasileiros e brasileiras que têm essa curiosidade, né? Que não sabe como que é. Trouxe aí a diferença que todo ano sempre muda, né? Nunca é no mesmo mês, na mesma data. Não, é porque ele segue o calendário islâmico, né? E justamente envolve a questão até de lua, né? Eu até compartilhei, se não me engano, aqui no canal, na comunidade, a foto da lua com a estrela, né, que simboliza a bandeira da Turquia. Então, existe todo um processo aí. Mas eu acredito que o principal eu compartilhei aí na. Oi, Cláudia, estou por aqui te ouvindo. A questão religiosa é marcante no dia a dia. Embora agnóstico, tenho profundo respeito pela religiosidade. Sigo conscientemente nesse caminho. Que bom, Antônio. Na verdade, gente, assim, ó, religião não se discute, né? É uma questão pessoal. Não é porque eu tô falando aqui que, eu vou criticar quem não é cristão, quem não é, não, longe de mim, entendeu? Cada um, cada um. Eu tô, a escolha é pessoal, né? Sou eu que decido o caminho que eu tenho que seguir, né? E eu confesso, assim, ó, que a questão de eu me tornar cristã não foi por fulano nem cicrano, e também não foi pela dor. Já tudo tinha um propósito, né? Estudando assim desde o meu nascimento, Deus já tinha um propósito na minha vida.
Então, ele só me resgatou, né? Lógico que eu nasci, cresci ali num caminho, né? Que foi de costumes e tradições do ser humano, mas quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, depois ele vai lá e resgata, né? E começa a te mostrar realmente quais são os planos para a vida que ele tem. E comigo foi assim, né? Já desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito, isso foi falado por diversas vezes, Deus falou diretamente no meu coração, né? Que do ventre da minha mãe já era escolhida, e depois eu fui vendo toda a história, né? Desde o meu nascimento, todo o processo da minha mãe, tudo. Realmente ali eu vi que Deus sempre, né? Sempre foi trabalhando. E na adolescência, foi que eu fui colocar os pés, para vocês terem uma ideia, como eu falo que realmente já estava nos planos de Deus, né? Eu estava no catolicismo, era católica, quando criança, mas assim, frequentava a igreja, cheguei a ser até coroinha, né? Não sei se vocês sabem o que quer ser coroinha, que é aquelas pessoas que fica o padre ministrando a missa e fica duas pessoas ao lado da mesa dele, né? Uma é para servir ali o suco de uva e a água, e outro para bater aquele sininho, tocar aquele sininho durante ali a ministração da missa. E quando saem as procissões, são aqueles que são vestidos de, tipo um vestido branco, né? Então, eu já fui coroinha, por incrível que pareça, na minha adolescência, quando eu morava lá no Maranhão. Só que assim, ó, para ser coroinha, você tinha todo aquele processo de fazer a primeira comunhão, o catecismo, tem os outros nomes lá que eu esqueci. Nunca concluí nenhum deles. Quando era para eu concluir o catecismo, eu viajava para São Paulo para passar as férias, e aí eu não participava daquele processo lá da festa, tudo, para receber o diploma. Todo ano. Voltava de novo de férias, começava todo o processo de estudo do catecismo, mas quando chegava na hora ali da consagração, do término final, viajava de novo e não concluía. A primeira comunhão também não fiz, né, que é aquela de você comer, participar das missas e comer a hoste, e se confessar com o padre. Também nunca fiz, né, até porque para você participar da comunhão, da hoste, você tem que fazer o catecismo. Então, se eu não fiz o catecismo, não dava continuidade aos outros processos. E ali foi a maneira de Deus, assim, ir me dirigindo pelo caminho, né? Porque não era uma coisa que eu não conhecia e também não foi uma coisa que eu decidi, que eu escolhi, eu vou viajar no final do ano para passar as férias em São Paulo para não concluir o catecismo. Não, tudo era um processo. E cheguei a ser coroinha, né, na igreja, participar de missa. E quando foi só que a minha avó, por parte de pai, ela é cristã até hoje, da Igreja Batista. Ela sempre me levava para a igreja com ela quando era criança. Só que assim, me levava, não tinha escolinha dominical, né? Que é a sala onde ficam as crianças. Eu acabava ficando no culto com ela, que era voltado para adulto. Gente, era um sono que eu sentia. Dormia assim, sabe? Me dava uma soneira. Mas todo dia ela passava ali, vamos, Fernanda, para a igreja. E me levava, né? Então ali foi já Deus mesmo me mostrando que o caminho seria esse, né? E quando foi na adolescência, uma amiga da minha mãe, já morando em São Paulo, me convidou para ir para a igreja, comecei a ir, né? Ali tive vontade de aprender a tocar violino, né, instrumentos, mas o meu negócio mesmo era voltado para o louvor e para a palavra, né? Não adianta, porque Deus ele tem um chamado para cada um. Só que aí, por uma falta de sabedoria da parte dela, eu acabei me desviando, saí ali do caminho, fui dar uma voltinha pelo mundo, e depois de um tempo lá na frente, Deus me pegou de novo e me trouxe, né? Aí foi onde realmente eu me batizei, onde eu fiz a confissão, né? E começou todo o processo até eu chegar em Criciúma. Antes de chegar em Criciúma, em São Paulo mesmo,
já ministrava louvor, já pregava a palavra, né? Tinha e fazia parte de um ministério voltado para as mulheres, e tudo propósito de Deus, né? É Ele que escolhe. Não foi eu que cheguei e falei assim, pastor, eu quero ministrar louvor. Pastor, eu quero ministrar a palavra. Pastor, eu quero fazer isso. Não. Sempre foi Deus que, né? Ele via lá o potencial, via o chamado, e aí dava a direção. E quando eu cheguei em Criciúma, também a mesma coisa, né? A gente chegou, falamos, não, vamos ficar um pouco no banco, né? Vamos ficar aqui só de plateia mesmo, acompanhando, mas não adianta. Quando Deus tem um chamado, Ele tem um propósito de usar a tua vida, Ele nunca vai te deixar parado. Ele vai sempre te resgatar e sempre mostrar que às vezes você está querendo entrar ali na caverna, se esconder, mas se Ele tem propósito, Ele vai sempre te buscar na caverna. Então, Deus mostrou, né, que a gente tinha chamado, e lá voltamos nós, no louvor, para a pregação da palavra. Mas assim, Deus tem um propósito aí na vida de cada um, né? No tempo certo, na hora certa, Ele mostra. Mas que bom, Tom. Amém, Cláudia. A Deus honra e a glória. É isso aí, Cássia. Sérgio Moreira, boa noite. Live prolongada essa, na sua via postagem da live, infelizmente não pude assistir ao vivo. Seja bem-vindo de novo, amigo Sérgio. Mais uma vez aí participando aqui na live. Muito obrigado pelo teu apoio. É como eu falei, eu estava falando aqui, na verdade, essas lives é complicado por causa do fuso horário, né? Eu já estou até finalizando, porque já são 00:10, e para mim é complicado, porque já vou ter que descansar, né? Mas eu sempre procuro fazer a live conciliando com esse fuso horário do Brasil, para que eu não fique aqui falando sozinha, né? Mas eu sei que, como eu falei, existem pessoas que trabalham aí até tarde, né? Mesmo sendo fim de semana, e isso acaba atrapalhando aí na participação da live, e também, talvez, porque tem outras coisas primordiais para estar fazendo. Mas que bom que você está aqui, obrigada aí pela tua força. Gilberto, sou católico e também fui coroinha de 11 anos até mais ou menos 23 anos de idade. Foi muito importante para mim, pois onde morava poderia ter me envolvido com coisas erradas. É isso aí, Gilberto. Também acho. É o que eu te falei. Deus, ele tem um propósito, né? Ele sabe como não perder o dele, né? Eu contei aqui esse processo para vocês entenderem que, na verdade, assim, ó, gente, quem escolhe, quem convence o ser humano de alguma coisa, não é o ser humano, é Deus, né? Eu contei esse processo da Igreja Católica até o cristianismo protestante, não foi escolha, não foi eu que escolhi, né? Aí eu decidi simplesmente sair do catolicismo e ir para o cristianismo do protestante, né? Do evangélico. Não, não foi porque eu simplesmente, eu vou. Não, foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou. E para cada um do ser humano na Terra, tem os escolhidos, tem aqueles que ele chama para fazer a vontade dele, né? No momento certo, na hora certa, ele acaba tocando, ele acaba mostrando o caminho, né? Até a gente descobrir o porquê que nós estamos aqui nessa Terra, leva um tempo, mas no tempo certo Deus mostra. No tempo certo, ele resgata, né? E ele me resgatou. Na verdade, foi ele que me chamou, foi ele que me mostrou. Não foi eu que decidi. E assim é na vida de qualquer pessoa, tá? Mas não estou aqui para dizer, quem está no catolicismo está errado, quem está... Não, não. Quem sou eu para julgar quem está errado e quem está certo, né? Longe de mim. Mas é isso aí, Gilberto. Realmente é cuidado, né, de Deus. Você poderia estar fazendo outras coisas, está no mundo das drogas, né? Está fazendo tantas outras coisas aí e, e você sempre manteve ali naquele caminho, né, do que é correto. Que mais? Já falei aí com o Sérgio. Sérgio, essa live hoje, meu amigo, tá mais longa do que as outras. Eu, na verdade,
Eu falei que essa live, como o assunto era só o idioma turco, e tirando aí curiosidades do Ramadã, né, trazendo algumas curiosidades, diferença e respondendo algumas perguntas, seria tão rápido, né? No máximo 1 hora de live. E ó, 2h41. Daqui a pouco ninguém vai querer nem assistir o gravado. Mas é isso aí, galera. Bom, eu já vou finalizando, porque já são 00:12. Peço desculpa aí pelo Sérgio que chegou agora, né? Mas, infelizmente, eu, como falei, por mim, eu ficarei aqui a noite inteira conversando com vocês, batendo papo, até porque eu gosto, né? E eu acredito também que quem está aqui gosta, senão não estaria, mas, né, é o horário também, até porque já está silêncio aqui, o povo já está dormindo. Mas eu agradeço aí pela participação de todos vocês que puderam participar aqui, ao vivo, né? Com os comentários de vocês, com as perguntas de vocês, com as dúvidas de vocês. Ou seja, a participação é muito importante nas lives, senão a gente fica falando sozinho. Aí não faz sentido fazer live, né? Mas agradeço cada um de vocês que estiveram aqui, pelos que passaram, pelos que já foram, por você que vai estar assistindo essa live no gravado também. Espero que tire e sacione as suas dúvidas com relação ao idioma turco, com relação ao Ramadã, né, para a gente conhecer um pouco mais aí como que é esse mês de consagração dos muçulmanos, e também por algo que eu tenha falado aqui, que talvez, de repente, Deus possa estar usando para falar no teu coração, né? Daí, não esquece de você deixar o teu like, isso me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para estar se inscrevendo, participa sempre nos comentários, assiste os conteúdos que tem aí, dá essa forcinha para a amiga, deixando o like, participando nos comentários, se ficou com alguma dúvida ou quiser comentar em cima de algum conteúdo do que você assistiu e de repente ficou alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E se você acha necessário compartilhar com mais alguém que de repente tem interesse de saber um pouco mais sobre a Turquia ou relacionado ao idioma turco e, e quer aprender, compartilha. Isso também ajuda no crescimento do canal. Ok, galerinha? Fiquei muito feliz em ver vocês aqui. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Bom repouso. Obrigada, Antônio. Muito obrigado, Cláudio. Sucesso sempre. Muito obrigado, amigo. Espero ver você aqui no, nas, nos conteúdos aí do idioma. Te agradeço pela participação. Fiquei feliz pela tua viagem ter sido bem sucedida aqui na Turquia, né? E a Cássia também, a minha, até a próxima minha live. Boa noite, galera. Boa noite, Cássia. Pensa lá no que eu te falei, volta aí com o teu canal, guria, porque senão vai ficar complicado depois. Bom repouso. Obrigada, Antônio. Já são 00:15 aqui, galera. Eu desejo para vocês uma boa noite aí para vocês, um bom descanso, um bom fim de semana, né? Amanhã, provavelmente, eu vou estar me desligando das redes sociais, inclusive Twitter, Instagram, tudo mais, porque aí é o dia que realmente para descansar também a mente, né? Buscar outras coisas que são prioritárias. Mas, bom fim de semana para vocês e nos vemos segunda-feira. Eu vou estar subindo vídeo aqui, mais um vídeo de compras que eu fiz aqui que foi feito aqui na Turquia, né? Eu vou estar mostrando os produtos e os valores unitários e os valores também para vocês verem que realmente a inflação na Turquia está complicado. Agora nós estamos em época de eleição, agora no dia 14 de maio vai ser decidido o futuro da Turquia, se continua com o presidente atual ou se muda, né? Está uma disputa aí muito grande entre os dois candidatos. E, e uma das questões aí que está sendo debatida dos dois lados é justamente essa questão da inflação, né? Porque a Turquia chegou aí a ficar em segundo lugar nos países com a inflação mais alta,
né? Depois da Argentina. Então, a gente entende que a inflação é por causa do alto do preço, não só do dólar, como dos produtos, alimentos em geral aqui da Turquia, né? Então, é um vídeo bem interessante, é diferente dos outros que eu já trouxe, né? Que geralmente eu gravo dentro do mercado. Dessa vez eu trouxe os produtos em casa, né? E fiz ali bem legalzinho. Então, segunda-feira eu vou estar subindo o vídeo. Aí vocês assistem e sempre me dando apoio aí com like. Ok, galerinha. Beijo no coração de vocês, ó. Fiquem com Deus e até a próxima. E fui! Ai, meu Deus. Deixa eu fechar aqui. Encerrar.